Olá, sejam bem-vindos. É sempre muito bom ter a sua companhia. Olha, eu espero que nunca aconteça com você, né? Mas qual seria a sua reação a um assalto? Veja o que aconteceu, gente. Um comerciante, como que ele reagiu? Um bandido já entrou armado num verdurão e o dono, para impedir o assalto, fez de tudo. Olha aí, o assaltante chega a atirar, mas erra o tiro e o homem coloca ele para correr. Usando, sabe o quê? Um rodo. Eu te conto essa história com mais detalhes nessa edição, que tem muito mais para você. Eu sou Vivi Costa e eu te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, tudo que de alguma forma afeta a nossa vida. Vamos começar? A gente traz mais alguns destaques com os nossos repórteres. Mais um incêndio de grandes proporções, dessa vez um atacadão no Riacho Fundo 2. Pegou fogo hoje de manhã. Kátia Gomes. Oi, Viviane, o incêndio já foi controlado, os bombeiros fizeram um trabalho muito rápido, inclusive até o rescaldo já foi feito aqui também, não teve nenhum dano muito grave, apenas ali na estrutura. Tudo indica que foi um trabalho de manutenção no ar-condicionado que acabou causando esse incêndio. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Obrigada, Kátia. E a Polícia Civil prendeu um ex-pastor que se desviou dos caminhos de Deus e vinha cometendo assaltos em igrejas evangélicas. Michael Leão. Vivi, esse ex-pastor estava a serviço, era do coisa ruim, porque não tem explicação. Ele agiu em pelo menos 3 igrejas, em uma delas, prejuízo de cerca de R$75 mil. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história. Como é que pode, né? Eu sei que tem hora que às vezes a gente até nem acredita, né? Mas olha, o Michael teve uma crise de riso ali, gente. Mas daqui a pouquinho a gente conversa mais com ele. Inclusive, a gente vai trazer algumas informações e dicas para você aproveitar. Hoje é quinta-feira, né? Tá chegando aí já o fim de semana e tem evento de gastronomia no Parque da Cidade com um chefe renomado. A gente vai estar lá ao vivo. Participe você também comigo aqui no jornal, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 996232421. Manda a sua sugestão de reportagem, comenta as notícias que a gente traz aqui ao longo do jornal. Manda aquela foto assistindo aqui também a gente. Quero estar cada vez mais perto de você. Coloca ali seu nome, manda uma mensagem também nessa foto, comenta algo que está acontecendo aqui ao longo do jornal, que eu mostro. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é quinta-feira, 7 de dezembro. Vem comigo, já estamos no ar. E um mercado atacadista no Riacho Fundo 2 está pegando fogo. Na verdade, começou agora já no fim da manhã e mais um dia de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, que correu para lá, a Kátia Gomes também, para mostrar para a gente qual é a situação aí nesse momento, né, Kátia? Boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Viviane. Pois é, foi um grande susto para todo mundo, principalmente para quem trabalha e os clientes que estavam dentro do supermercado. Segundo o que eu consegui apurar, aqui tudo indica que o que causou esse incêndio foi um maçarico que estava sendo utilizado para manutenção de um ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ele ficava exatamente aqui na frente, na fachada do supermercado, e um rapaz estava aqui fazendo essa manutenção e para fazer o serviço, ele teria utilizado um maçarico. O problema é que estava perto da estrutura, né? Uma estrutura que a gente pode perceber aqui que o incêndio propagou de uma forma muito rápida e uma fagulha teria atingido a estrutura que acabou causando todo esse incêndio. Claro, só a perícia vai conseguir confirmar se de fato essa foi a causa do incêndio. Os bombeiros chegaram aqui rapidamente. O incêndio começou ali por volta das 10h30 da manhã. Menos de uma hora já tinha sido controlado. Eles já tinham feito todo o trabalho de rescaldo. Inclusive agora os bombeiros já estão até indo embora. Mas o mercado está fechado. A Defesa Civil foi chamada, vai fazer uma avaliação. Por quê? Até o prédio que fica ao lado, onde é um prédio de residência, precisou ser evacuado, né, para evitar qualquer risco. Eu vou conversar agora com o Major Lima, que vai dar mais detalhes de todo esse trabalho, porque pelas imagens que nós recebemos, era assim, realmente assustador. O incêndio foi de grandes proporções, atingiu ali uma altura. Quando vocês chegaram, qual que era o cenário aqui? Boa tarde a todos. Inicialmente o cenário era de um incêndio na área de depósito do supermercado.
e a princípio sem vítimas, né? A gente sempre leva essa informação, sempre contando que haja vítimas, né? Para que a gente nunca baixe a guarda para essa precaução nossa. E era esse incêndio na área de depósito que conseguimos aí conter no terço inicial do depósito do atacadista, né? Muita carga de incêndio, muito material ali disponível para queima, e o combate inicial bastante eficiente, ele foi fundamental para que o incêndio não se tornasse ainda maior. O incêndio, então, atingiu só aqui a fachada. Dentro do supermercado, teve algum abalo? Atingiu alguma mercadoria, ou teto, fogo? Assim, ele atingiu a parte interna, né, mas na parte do depósito, que é a parte superior. Embaixo, onde funciona de fato ali o mercado, as pessoas circulam, não chegou a ter nenhum dano. Assim, alguma coisa molha em decorrência do combate ao incêndio, mas dano em decorrência do incêndio especificamente não teve nenhum. Então o depósito fica naquela parte de cima ali, onde nós estamos vendo que queimou completamente. Não, assim, A estrutura ali, desse lado. isso, ali o terço inicial, até mais ou menos a metade ali, a gente consegue ver em decorrência do material que é construído, né, daquelas folhas de zinco, né, então elas costumam sofrer essa ação, ao sofrer a ação do fogo, elas dilatam mesmo, né, então acontece esse efeito. Mas foi muito bem controlado o incêndio, atingiu ali, a gente consegue ver efeitos ali somente até mais ou menos a metade do depósito, e realmente o incêndio foi muito bem combatido. E as pessoas que estavam no supermercado, elas precisaram de atendimento? Alguém ficou muito nervoso? Ontem a gente até cobriu uma situação que foi uma explosão provocada ali por um vazamento de gás. Teve também fogo, as pessoas ficaram completamente nervosas. E aqui, como que foi? Vocês chegaram a atender alguém? Não chegou a ter atendimento para nenhuma pessoa. As pessoas estavam ocupando ali o local naquele momento. Elas foram prontamente evacuadas pelo próprio pessoal de serviço aqui do Melhor Atacadista. E quando chegamos, nos preocupamos única e exclusivamente com o combate às chamas mesmo. Também vocês evacuaram o prédio ao lado, que é um prédio residencial. Sim, o prédio ao lado foi evacuado em decorrência ali das chamas, né, que estavam já sendo mostradas para a parte de fora da edificação. E também a fumaça, que normalmente entre as pessoas ela gera esse efeito de pânico, né, de temor. Então a gente, por bem, optamos por fazer essa evacuação da edificação ao lado para evitar qualquer tipo de problema. Vocês fizeram perícia no local? Como que funciona a partir de agora? Agora o serviço de perícia ele é acionado e posteriormente ao combate, né, o combate está finalizando, né, última verificação ali para ver verificação de pontos quentes. A gente não havia encontrado nenhum ponto quente na verificação anterior. Estamos fazendo mais uma para, de fato, ter a certeza que o local está seguro. A perícia está acionada, a Defesa Civil também é acionada para o local para fazer a avaliação estrutural da edificação. E, a princípio, nosso trabalho aqui está bem controlado e bem mantidas as condições aqui. Só aguardando de fato a perícia para saber as reais causas aqui do incêndio. Aparentemente, então, não teve nenhum abalo grave na estrutura, né? Que essa metade aqui da fachada, ela queimou completamente, mas não teve nenhum abalo mais grave. A gente não conseguiu observar nenhum abalo grave estrutural, né, nas vigas ali de sustentação, apresentou nenhuma alteração de forma, não teve nenhuma mudança de conformacional que nos leve a crer que tem algum problema estrutural na edificação. Claro que a avaliação técnica ela é sempre mais importante, né, e vai garantir que as pessoas possam voltar a trabalhar aqui com segurança. Então, por enquanto, hoje não deve abrir. Precisa ser feito mesmo esse trabalho de perícia. A Defesa Civil também precisa avaliar, no caso, a estrutura. Sim. Aí a gente vai fazer a liberação da edificação somente após a avaliação da Defesa Civil e perícia. Pois é, Viviane, apesar do susto, o incêndio ter chamado bastante a atenção, as imagens, né, elas impressionam por conta da altura que chegou a ele, as chamas, o fogo também. Não aconteceu nada grave, diferente do que a gente mostrou ontem. Foi um incêndio que já está controlado. Os bombeiros estão aqui apenas fazendo, né, a verificação para ver se não tem nenhum ponto quente ali, nenhum ponto de incêndio. Claro, né, para evitar que esse fogo ele volte, né? Aqui do outro lado, eu vou até pedir para o nosso cinegrafista, o Edilson, mostrar para vocês ali do outro lado da rua. O pessoal que está ali são os funcionários aqui do supermercado, né? Esses funcionários que estão bastante abalados com o que aconteceu, um pouco assustados. Eu tentei falar com eles não quiseram passar muitas informações, muitos detalhes. Eu até questionei, né? O que aconteceu exatamente? Se foi realmente essa
manutenção, que ele estava utilizando ali o maçarico para fazer a manutenção no ar-condicionado. Aí os funcionários não quiseram falar, só falaram assim, não, ele estava fazendo um serviço, eu não sei exatamente o que ele fez para provocar esse incêndio. Então, claro que a perícia que vai concluir, que vai dizer de fato o que aconteceu, mas tudo indica que foi isso. Ele estaria ali utilizando um maçarico para fazer uma manutenção no ar-condicionado e aí uma faísca acabou atingindo ali parte da estrutura, da fachada do supermercado e o fogo se alastrou. A gente vê que a parte, até quando os bombeiros, a parte que os bombeiros conseguiram controlar, continuou intacta, né? Da metade para cá, a estrutura ali aqui na fachada queimou completamente, mas esse fogo não chegou a atingir totalmente o depósito que fica na parte de cima e a parte de baixo aqui também, onde ficam, né, as mercadorias que estão à venda, também nada aqui foi atingido pelo fogo. Que sorte! E também uma atuação rápida aí do Corpo de Bombeiros, porque é um lugar onde tem muito material inflamável. Você relembrou, inclusive, o episódio que você acompanhou ontem, né? Aquele acidente que aconteceu lá no Noroeste, que a gente também vai trazer para vocês, inclusive, atualizações daqui a pouquinho. Você estava acompanhando lá, foi um problema com gás, a gente até trouxe várias orientações aqui para o pessoal de casa, pessoal também de comércio, enfim, para todo mundo ficar atento, porque lá era uma região tanto de moradores quanto comerciantes. E é diferente do que você observou aí, Kátia, porque ontem a gente viu ali, né, que as pessoas estavam muito angustiadas, tinha uma mulher chorando com um cachorrinho, porque, afinal de contas, né, ali uma pessoa, né, o morador desse apartamento acabou se machucando, teve mais de 60% do corpo ali queimados, mas acabou que a gente olhava ali e imaginava que podia realmente ter acontecido algo muito pior com as pessoas que passavam ali por perto. Nesse caso aí, não teve ninguém ali, né, que ficou inalando fumaça, enfim, ninguém ficou ferido. E, assim, apesar de ficar preocupado ali muito também com o próprio emprego, o pessoal está mais tranquilo por aí. Não, bem mais tranquilo. Eles, claro, né, o pessoal ficou um pouco assustado, mas não se compara com a situação de ontem, porque quando eles perceberam o início das chamas, eles já começaram a sair do supermercado e entraram em contato rapidamente com o Corpo de Bombeiros. No caso de ontem, do lado de fora, a gente não tinha noção do estrago que a explosão tinha causado. Depois nós recebemos imagens de circuito de segurança, de dentro de um apartamento e também imagens de como que ficou ali o apartamento do jovem que acabou tendo 60% do corpo queimado. O apartamento dele ficou completamente destruído. Outros apartamentos também destruíram bastante, ficaram ali sob os escombros. Então, eram ali ontem, na situação de ontem, eram pessoas ali que tinham perdido praticamente tudo, né? A casa ali tinha desabado, as paredes, as portas, e também teve essa situação de que muitos animais acabaram fugindo, assustados, e os moradores, né, estavam ali preocupados com os pets, chorando bastante, sem saber notícias do cachorro ou do gato. Então, Viviane, aqui, né, a situação, graças a Deus, está bem tranquila e já foi controlada. Kátia, pelas informações. E 3 traficantes foram presos com drogas no núcleo Bandeirante. Os policiais militares do Patamo e do GTOP 35 receberam uma denúncia de tráfico em um comércio da região. Durante o patrulhamento, os militares viram um deles correndo e tentando entrar em um carro com uma caixa. Com ele, a polícia achou 10 tabletes de maconha. Os outros 2 também correram para não serem presos. Eles deixaram uma chave cair e na casa deles, os policiais encontraram mais de 6 tabletes de maconha, 2 tabletes de crack, porções de cocaína, 14 comprimidos de êxtase, uma arma falsa de fuzil e 5 balanças de precisão. O trio foi preso em flagrante e eles foram levados para a 21ª Delegacia, onde foram autuados pelo tráfico de drogas. Gente, agora olha só essa história. A gente vem falando aqui, às vezes, de furto, roubo, golpe, mas a gente não fica imaginando, né, que isso pode acontecer dentro de uma igreja, com um pastor, uma pessoa religiosa que tem fé. Um ex-pastor foi preso pela Polícia Civil aqui no Distrito Federal por ter cometido uma série de assaltos à mão armada ainda, em várias igrejas, não foi uma só não. Gente, ele fingia que estava entrando na igreja para orar, mas aí no fim das contas ele anunciava o assalto. Quem vai contar pra gente os detalhes dessa história é o repórter Maicon Leão. O Maicon,
Estou aqui quase na sua frente, né? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Boa tarde para você, bem-vindo. Eu vou te falar que eu fiquei até curiosa um pouquinho para saber dos detalhes desse caso aí, porque você entrou ali no início com a gente, né? Enfim, deu até ali aquela risada, porque assim, claro, não é pra gente aqui imaginar, num caso como esse daí, que quantas pessoas devem ter sido vítimas, imagina, gente, ali mais de 70 mil reais, é isso que esse homem levou, e como é que ele atuava? Vivi, isso em uma das igrejas, viu? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Ele chegava nessas igrejas, como você bem adiantou, como uma pessoa normal, às vezes até como um fiel. A gente teve acesso a algumas imagens de câmeras de segurança que mostram, inclusive, uma dessas ações. Ele chega, estaciona o carro ali em frente à igreja, demora até alguns segundos para descer do veículo. A gente percebe que dentro da igreja tem uma pessoa, ele entra, conversa, inclusive caminha ali próximo ao altar. As imagens mostram até como se fosse uma oração, uma bênção, um momento em que a pessoa da igreja coloca a mão ali na cabeça dele, e aí ele pede para usar o banheiro da igreja. O problema é quando ele volta. Quando ele volta, ele já rende essa pessoa ali da igreja, já anuncia o assalto e ele é levado ali, na verdade, para a parte interna, administrativa da igreja, onde fica o dinheiro. Em uma dessas ações, ele chegava inclusive a ir até o local ali onde as pessoas depositam as ofertas, depositava ali também um envelope justamente para passar aquela imagem de que ele era um fiel, de que ele era uma pessoa do bem, para trazer uma confiança, até porque a igreja é o último lugar em que você espera que aconteça um crime como esse. Até mesmo as próprias pessoas que estão lá dentro têm aquela sensação de que não, aqui é a casa de Deus, ninguém vai ter coragem de cometer um absurdo como esse. Mas se enganou, porque teve sim esse homem aí de 40 anos, cara de pau ainda por cima, Vivi, porque ele é um ex-pastor. Ele chegou a congregar em Taguatinga e também no Céu Azul, ser responsável por fazer parte de uma igreja evangélica. Depois ele foi expulso dessa igreja e aí começou essa série de crimes. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal, a Corpatri, identificou até agora, Vivi, 3 igrejas que foram vítimas desse criminoso, mas acredita-se que outros lugares também possam ter sido alvo dele e sempre dessa mesma forma. Quem vai explicar pra gente mais detalhes dessa investigação que já vem sendo conduzida aí há cerca de 6 meses é o delegado Paulo Faião. Delegado, o difícil não foi nem tanto identificar esse criminoso, mas sim conseguir pegá-lo. Ele era escorregadio por aí. Boa tarde. Exatamente, boa tarde. As investigações elas começaram em meados de julho, né? Essas congregações religiosas nos procuraram, informando o que estava acontecendo. A partir daí nós conseguimos identificá-lo, né? Identificamos como um ex-pastor que vinha praticando esses roubos, geralmente no início do mês, quando os valores dos fiéis eram valores mais altos, né? Que eram depositados no gasofilácio. Então, ele já era foragido quando ele praticou esses crimes, né? E o trabalho mais difícil, foi o trabalho de inteligência, foi exatamente localizar esse indivíduo e efetuar a prisão. Fato que aconteceu ontem, por volta das 18h30, no município de Valparaíso de Goiás. Levi, mesmo nesse período aí que ele agiu como pastor, se dizendo estar a serviço de Deus, ele já tinha um passado ali mal resolvido. Não é que ele, entrei para a igreja, recuperei, me mudei, nada disso. Ele continuava ali com o passado devendo. Ele já possuía antecedentes, né? Inclusive prisão condenatória do Estado de São Paulo, cumpria a pena em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo. Foi aí que ele não retornou e passou a ser considerado foragido. Ele trabalhou nessas igrejas durante algum tempo, foi expulso de uma das congregações, e aí a partir daí começou a praticar esses crimes, até porque ele conhecia a rotina da igreja e aproveitou disso aí para atuar. Delegado, o que chama a atenção, inclusive, é a forma como ele age, né? A tranquilidade ali, principalmente a cara de pau de, em uma dessas igrejas, ele chegar a depositar um envelope ali onde seria a oferta para ganhar a confiança de quem estava ali. Exatamente, ele dissimulava a ação dele, né? Ele entrou se passando por um fiel, faz o depósito no gasofilácio dos valores, recebe uma bênção desse pastor, né? E aí em seguida ele pede para ir ao banheiro e quando ele retorna ele mostra uma arma de fogo, né?
né, diz que anuncia o assalto e a partir daí segue para o escritório onde os objetos foram subtraídos da igreja, objetos e telefones celulares. A gente vendo a imagem da câmera de segurança, nem dá para perceber ao certo ali a ação, mas naquele momento em que eles seguem para o escritório, é logo depois dele ter mostrado ali o que seria um simulacro, uma arma de fogo, já para render esse pastor. Perfeitamente, ele não saca essa arma de fogo, ele só mostra ela na cintura, né, explica que aquilo ali é um assalto e segue com ele para vasculhar ali o escritório do templo. O conhecimento que ele tinha ali do funcionamento das igrejas serviu inclusive para ele determinar a data dessas ações, que sempre era ali próximo do 5º dia útil, início do mês, quando a igreja recebe os dízimos, né? Exatamente, é próximo do pagamento dos fiéis e é um momento que eles têm uma facilidade em dar uma contribuição maior ali para as igrejas que eles frequentam. Uma dessas igrejas teve um prejuízo aí acima de 70 mil reais? Exatamente, o que nos foi passado é que chegou a 75 mil reais o prejuízo. Em algumas outras, nas outras duas igrejas, não foram subtraídos valores consideráveis, porque eles já haviam feito o recolhimento do dízimo prestado pelos fiéis. Delegado, o que chamou a atenção foi que ele começou a agir ali numa região que despertou até mesmo a atenção do pessoal dessas igrejas, que, a gente vai ter que procurar a polícia porque não foi um caso isolado. Exatamente. A partir do momento que isso começou a se tornar rotineiro, né, isso chamou a atenção dessas entidades religiosas que nos procuraram aí para que nós aprofundássemos essa investigação para realizar a prisão e trazer uma tranquilidade para essas comunidades. Delegado, como é que fica a situação dele a partir de agora? Ele foi indiciado por 3 roubos, 2 roubos foram investigação aqui da Corpatri, um roubo foi investigação da 27ª DP. Né? Desses roubos, desses procedimentos, foram gerados 3 mandados de prisão preventiva, que foram expedidos pelo Tribunal de Justiça e foram cumpridos ontem. A pena pode chegar até 15 anos de prisão para cada um desses crimes. Vivi, tem coisa que a gente fala que só acredita vendo, a gente vendo as imagens, não dá para acreditar que isso aconteceu dentro de uma igreja, né? Não, olha só, que absurdo. Eu observando aqui essa imagem, estava tentando entender, depois que você trouxe aí essa informação, porque ele estava ali recebendo uma bênção e depois sai, como você disse, né? Não dá para observar ali nenhuma reação, então a gente fica meio perdido ali. E olha só que loucura. Então, esse daí de boné, né? Ele recebendo a bênção ali do pastor, né? Que está orando ali por ele. E depois ainda tem coragem, depois disso, de ir ali e levar, né, o que ele conseguiu ali da igreja. Agora, Maicon, deixa eu te perguntar, ele cometeu esse crime, a gente está vendo aí em algumas igrejas, pode ter cometido esse crime em outras igrejas também? Essa investigação continua? Porque aí vale esse alerta, até da gente estar colocando aqui a imagem dele na televisão, para que outras pessoas que tenham sido vítimas, elas também façam essa ocorrência para ajudar que ele permaneça preso. Ou agora não, assim, eram só esses, só não, né? 3 igrejas, não é isso? Que ele entrou e cometeu o crime? Sim, Vivi, a polícia chegou ao conhecimento ali de 3 ações concretas, 3 igrejas, mas acredita, né, delegado, que inclusive outros locais possam ter sido vítimas dessa ação, mas existe aquele meio que um receio no início de procurar a polícia. Nesse caso, quando eles perceberam que já era uma ação ali que já tinha envolvido pelo menos 3, eles procuraram a polícia. Isso, perfeitamente. A gente espera, inclusive, que com a divulgação desse trabalho que foi realizado ontem, outras vítimas nos procurem para informar, para dar maiores detalhes e que nós possamos apurar esses outros crimes. Nós já fomos informados que, aparentemente, ele atuou no entorno do DF também, e é importante registrar que, na ocasião da prisão dele, foi localizado no seu estacionamento ali do prédio um veículo com as placas trocadas, né? O veículo era produto de furto e a gente acredita que ele estava utilizando esse automóvel para a prática de outros crimes. Ou seja, ele já estava ali mal intencionado, não só na questão das igrejas, já que está com o veículo ali com todos os sinais adulterados, essas questões já coisa boa não era, né? Sim, é um veículo que muito provavelmente seria utilizado para a prática de outros crimes de roubo, né? Ou seja, Vivi, por isso que a gente inclusive ressalta, as imagens estão aí na tela, para quem tiver outras informações, de outras ações inclusive, entrar em contato com a polícia, porque não dá para uma pessoa dessa continuar em liberdade, principalmente usando o nome de Deus e a fé das pessoas, né? Sem dúvida. E por aqui no DF, ele chegou a atuar como pastor em alguma igreja, Maicon? Delegado, aqui no DF ele chegou a agir como delegado, como pastor em uma igreja de Taguatinga.
Isso. Aqui no DF ele exerceu em Taguatinga o seu trabalho como pastor e também no entorno, no Céu Azul. E aí depois ele foi expulso dessa congregação. Ele foi expulso dessa congregação, né? E alguns anos depois ele retornou para iniciar esses assaltos. E aí só que retornou, Vivi, do jeito errado, né? Foi expulso porque já tinha ali alguma investigação contra ele? Chegou também a cometer algum crime, roubar essas igrejas onde ele atuava como pastor? Delegada, a Vivi está querendo saber ali se a gente tem a informação do motivo dele ter sido expulso. Não, eu não tenho essa informação. Isso nos foi informado na ocasião do início das investigações, né? Mas foi alguma conduta que ele praticou ali que não se alinhava com os valores da congregação religiosa. Mas não foi nos dado detalhes. E aí, Vivi, depois dessa expulsão, a gente viu que realmente a igreja já preveu lá atrás que não era uma boa pessoa para continuar ali no convívio, né? Exatamente, para ser expulso, né? Naquela época já não estava atuando direito. Depois ainda insistiu aí no erro. Bom, obrigada pelas informações, viu, Maicon, delegado também. Até já, Maicon. E um policial militar salvou um bebê que estava engasgado na frente de uma lanchonete lá no Riacho Fundo 2. As imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação. O policial estava ali lanchando tranquilamente quando ele percebeu que o casal que está lá do lado de fora ali do estabelecimento, olha, começa a tentar desengasgar a criança. Ele vai ali tentando ajudar, né? E o militar, ele se aproxima, pega o bebê, começa a fazer então essas manobras para salvar a criança e depois dá uns tapinhas ali nas costas do recém-nascido. O bebê acabou se desengasgando, começou a chorar, que foi aquele alívio ali, né, para os pais. Graças a Deus, uma viatura do SAMU também estava passando por perto e acabou parando, deu todo o apoio para essa família e a criança passa bem, está totalmente fora de perigo. Gente, que anjo da guarda forte, hein? Imagina, nesse momento do engasgo, ter um policial ali por perto, o SAMU passando. Que bênção, que bom então que terminou bem esse caso. E o prédio que teve uma explosão no Noroeste está interditado pela Defesa Civil. A gente comentou agora há pouco com a Kátia, né? Teve um incêndio agora de manhã que foi num atacadão, quer dizer, foi ali não teve grandes proporções, ninguém se ficou ferido. E a gente agora trazendo informações sobre esse de ontem que a gente acompanhou. E deve ficar ali realmente dessa forma, viu? Porque tem um laudo técnico, tem que comprovar ali que a estrutura não foi comprometida lá no Noroeste. Ontem à noite, alguns moradores subiram para pegar alguns pertences e o repórter Bruno Silveira foi até lá e vai trazer mais detalhes para a gente. Olha, a Polícia Civil terminou a parte da perícia um pouco antes das 6 horas, depois então que esse apartamento explodiu aqui na 510 do Noroeste. A gente consegue ver na rua ainda indícios dessa explosão. Os apartamentos que ficam desse lado, que fica do lado oposto ao apartamento que explodiu, eles tiveram então as janelas praticamente arremessadas pelo impacto dessa explosão. Essa explosão aconteceu nesse apartamento do primeiro andar e, consequentemente, afetou também os apartamentos que ficam no segundo e no terceiro nesse prédio de 3 andares. Depois que essa perícia da Polícia Civil foi concluída, os agentes da Defesa Civil também estiveram aqui no local desse prédio para avaliar, então, todos os impactos que essa explosão causou, então, no apartamento, que foi o foco, então, dessa explosão, e também nas demais unidades desse edifício aqui do Noroeste. A gente recebeu uma informação agora da Defesa Civil, uma nota explicando como foi o trabalho deles aqui. A Secretaria de Defesa Civil informa que depois dessa perícia que eles fizeram aqui, dessa averiguação, eles então conseguiram, né, identificar que as estruturas desse prédio foram um pouco afetadas. Eles vão fazer novamente uma outra vistoria, uma outra análise aqui. Por enquanto, a medida preventiva da Defesa Civil foi de interditar essa edificação, esse prédio, por conta então desses impactos dessa explosão. Também foi emitido um termo de interdição com as exigências para que o responsável do prédio contrate uma empresa ou então algum profissional habilitado que possa emitir um laudo técnico que ateste a segurança então desse prédio. A Defesa Civil também exigiu
que fosse feito então o escoramento imediato do primeiro, do segundo e do terceiro andares, do primeiro, segundo e terceiro andares aqui do bloco B, que é um desses blocos aqui desse prédio na 510 que foi atingido, para evitar então outros danos à estrutura. A Defesa Civil ela também proibiu a entrada de pessoas por questões de segurança dentro desse edifício. Mas alguns moradores que moram aqui no bloco B, justamente esse que foi o mais afetado por essa explosão, eles receberam autorização para retirar alguns pertences para que eles possam então que eles consigam então se estabelecer em algum outro lugar, na casa de algum parente, em algum hotel, porque a situação aqui dentro é muito feia. A gente conseguiu imagens lá de dentro que mostram então como que foi esse impacto na estrutura do prédio. A gente consegue ver nas imagens que a gente recebeu de dentro do apartamento, de onde foi esse incêndio, uma destruição total. A força do impacto foi tão grande que derrubou as paredes laterais e a parede da frente do apartamento, causando também um pouco de dano no apartamento que ficava logo à frente e também nos apartamentos de cima. Essa explosão aconteceu, segundo os moradores, um pouco antes das 9 da manhã e imediatamente o Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo relatos aqui do pessoal, o Corpo de Bombeiros demorou menos de 4 minutos para chegar até esse prédio e começar então a tomar todas as providências necessárias para para conter então toda essa explosão e esse incêndio que estava acontecendo. Bom, os moradores que estavam aqui então vão ter que passar de novo a noite fora do prédio, justamente por conta dessa explosão. Alguns deles passaram aqui um pouco antes das 6 horas, ainda tinham alguns agora aqui ainda há pouco, recolhendo alguns pertences, saindo com malas, para então se estabelecer em um outro lugar. Na hora da explosão também haviam muitos animais de estimação aqui nesse prédio. O Corpo de Bombeiros, no momento em que eles vieram atender essa ocorrência, eles também foram entrando nos apartamentos, segundo relatos de que eles foram arrombando as portas para ver se não tinha vítimas e também para resgatar então esses animais de estimação que estavam aqui nesse prédio. Depois de todo esse susto, as perícias agora, o laudo da Polícia Civil vai demorar mais ou menos 30 dias para ficar pronto. A síndica do prédio nos informou também que ela já vai acionar então o seguro também desse edifício para que tome todas as providências e faça então o cálculo e os ressarcimentos necessários a esses moradores que tiveram muitos prejuízos depois dessa explosão aqui nesse prédio do Noroeste. E um falso cliente que foi flagrado entrando em uma drogaria na quadra 207 de Santa Maria para furtar. O crime foi na tarde dessa quarta-feira, um pouco antes ali das 2 horas da tarde. Gente, olha só a cena. Ele pega um objeto que está pendurado na pilastra e esconde na calça. E em menos de 1 minuto, um funcionário sai de dentro ali de um depósito com um celular na mão, que a gente vai ver aí na imagem rapidinho. Ele escondeu ali, ó, está levantando a blusa, né? Ele fala alguma coisa ali para esse cliente, aí ele acaba levantando a blusa para mostrar o que ele tinha na cintura e aí depois ele devolve o que foi furtado, o que iria furtar e vai embora. Gente, ele foi pego com a boca na botija, hein? Provando ali que nem sempre a ocasião faz o ladrão. E agora eu vou te contar, eu fico imaginando esse funcionário lá atrás, eu não sei se ele estava com aquele celular vendo como se fosse a câmera de segurança, observou e depois voltou, acaba também sendo um risco, né? Porque não sabe se o homem está armado, se não está. Graças a Deus ele tinha pego alguma coisa ali que era pequena, a gente não sabe exatamente o que era, devolve e sai sem nem ameaçar em nada esse funcionário, porque a gente já viu coisa pior acontecendo, né? Vale ressaltar aí que em qualquer situação de crime é importante ligar, denunciar pelo 190 ou pelo 197. As denúncias podem diminuir, inclusive, esse índice de criminalidade e podem ajudar na captura em flagrante desses bandidos. Muitos comerciantes às vezes falam, esses furtos pequenos acontecem, a gente nem vai ligar para a polícia, para avisar, mas a gente ressalta aqui e reforça que é importante, mesmo esse furto pequeno, o homem devolveu, não vou avisar a polícia, é importante para que isso também entre ali como registro na polícia e eles possam fazer todo esse mapeamento de onde está mais inseguro, onde a polícia tem que atuar, então, com mais força, óbvio, né, porque tem que atuar em todo o Distrito Federal,
mas de repente tem algum ponto que eles estão observando que está tendo mais crime, está tendo mais assalto, então, opa, liga um alerta, precisa passar mais por ali para poder garantir a tranquilidade e a segurança do comerciante. Agora, eu vou até já dar um spoiler para vocês, né? A gente viu nessa imagem que foi tudo tranquilo, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma outra cena também de um comércio que foi assaltado. E olha, vou te contar, gente, a situação lá foi bem complicada. Teve um tiro e aí na hora ali não pegou nesse homem, né? Então, graças a Deus, ele conseguiu colocar esse assaltante para fora. E aí a insegurança é diária, né? Muitos comerciantes passam, tá fazendo com que ali muitos tenham reações perigosas. Inclusive, essa imagem que a gente tem agora, aqui do que eu estava falando, olha aí, gente. O bandido já entrou armado nesse verdurão aí, o dono, para impedir o assalto, fez de tudo. Aí veio ali esse criminoso. A gente vê ali, inclusive, que ele atirou, né? Dá para observar ali nas imagens. Depois a gente vê que ele sai correndo e vocês vão ver, olha só, tá ali com um rodo na mão. Gente, que perigo, que risco que esse homem correu. Até cheguei a imaginar que essa arma fosse uma arma falsa, porque ele ali, né, hesita em atirar e ele vai, luta ali com ele. Olha que perigo, a gente vê a fumacinha ali saindo para comprovar que ele chegou a atirar. Daqui a pouco a gente conta com mais detalhes aí, o que foi que aconteceu, o desfecho aí desse caso. E na UPA de Braslândia, os pacientes reclamam do tempo de espera para um atendimento diante desse desafio aí de gente que desiste, acaba voltando para casa porque não aguenta nem esperar por lá. O banco virou cama para o paciente que aguardava para ser atendido. Segundo os moradores de Braslândia, quem procura atendimento durante a noite enfrenta vários problemas. Estamos na UPA, gente ali doente demais, tem uma senhora lá dentro com pressão alta, passando muito mal, entendeu? E o sistema não está funcionando. De acordo com a direção da unidade, não tem faltado profissionais. O que aconteceu, na verdade, foi um aumento exponencial na procura por atendimento, inclusive por pacientes vindos do estado de Goiás. Na última segunda-feira, foram realizados 182 atendimentos, quando a média diária gira em torno de 130. Nesse momento, 7 pessoas estão sendo atendidas na Sala Amarela, que tem capacidade para apenas 6. Braslândia é uma cidade assim, interiorana e muitas cidades vizinhas, o pessoal vem de lá para cá. Que nem Águas Lindas, Padre Bernardo, entre outras, e superlota aqui a nossa unidade. A UPA de Braslândia completa 2 anos neste mês. Foi a 7ª, construída pelo IGESDF. A unidade tem 18 leitos entre salas verde, amarela e vermelha, além da sala de classificação e mais 3 consultórios para atendimento médico. Segundo os funcionários, a estrutura não é suficiente para atender toda a demanda da cidade. Eles explicam que o problema na UPA começa quando a demanda de pacientes classificados como amarelo e vermelho estão em atendimentos e não conseguem ser transferidos para o hospital da cidade. Enquanto isso, pacientes classificados como verdes precisam esperar por mais tempo. De acordo com o protocolo da Secretaria de Saúde, pacientes classificados como verdes podem esperar até 4 horas pelo atendimento. Tem gente aí que passa tempos e tempos, aí, horas e horas para poder ser atendido. Acaba cansando e indo embora, né? Pois é, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, o IGESDF, informou que nas últimas semanas a UPA de Braslândia tem atendido muitos casos de dengue. Esse é um atendimento prioritário e acaba atrasando as outras demandas, por isso a demora. Mas todo mundo ali também está com pressa para ser atendido, né? O IGESDF disse ainda que a UPA de Braslândia mantém um quadro médico completo, tanto no período diurno quanto noturno. E agora uma dose de fofura aí para a sua quinta-feira. Nessa semana, policiais rodoviários federais visitaram uma creche em Santa Maria. O motivo da visita foi muito especial, viu? As crianças escreveram cartinhas para o Papai Noel, em que pediam ali algum presente de Natal. E as cartinhas foram adotadas pelos agentes, que fizeram a festa da criançada. Bom, gente, a gente consegue ver aí, né, a alegria dos alunos da creche. Isso não tem preço. Inclusive, daqui a pouquinho também vou trazer para vocês aí como é que vocês podem ajudar com a cartinha dos Correios, que é uma campanha também muito bacana, que os Correios já fazem há muitos anos e já estão com as cartinhas prontas para que quem quiser também adotar essa cartinha e fazer uma criança feliz, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês aí os detalhes para você saber como que você pode colocar isso em prática. Muito legal.
E olha, em 2024, a TV mais feliz do Brasil vem com uma programação recheada de novidades. E hoje foi o dia do Distrito Federal conferir tudo que vai rolar nas manhãs, tardes, noites, madrugadas aqui do SBT. Na nossa telinha, gente, vai ter muita informação, entretenimento. Eu dei uma passada rapidinha nesse evento e eu já tô aqui, olha, na expectativa para o ano virar, porque eu acho que vocês vão adorar a programação. A repórter Vanessa Vitória foi também lá conferir e mostra pra gente. VV, com você. Oi, gente, dia de Roda Show aqui em Brasília, esse evento lindo que vai mostrar para você aí de casa um pouquinho do que vem na programação do SBT para 2024. Por que eu disse só um pouquinho? Porque tem tanta coisa que você só vai poder conferir mesmo acompanhando o SBT. Mas ó, eu tenho spoiler, viu? Tem muita novidade, tem programação nova, tem programas novos, tem o digital vindo aí para televisão com influenciadores. Ixi, tem muita coisa. E o apresentador desse evento aqui em Brasília hoje, ninguém mais, ninguém menos de que Ratinho. E é ele que vai contar um pouquinho para você agora. Acompanha. O evento de hoje é para falar da força da TV aberta, da importância que ela tem, porque as pessoas estão pensando que está indo tudo para o digital. Mas ainda 70% das pessoas ainda assistem a TV aberta, né? E é importante que se diga que a TV aberta ela é muito mais forte do que você juntando todas as redes sociais juntas. No mercado de Brasília, vocês acostumem com a nossa programação, porque o SBT é uma televisão, é a única televisão que você pode falar, é televisão para a família. É a única que a gente tem certeza que o pai, a mãe e os filhos podem assistir a programação juntos. O SBT olhando para frente, olhando para o futuro, entendendo o mercado atual de comunicação, mas sem esquecer a nossa maior essência, que é ser uma emissora próxima do público brasileiro, próxima da população brasileira. A gente gosta e a gente tem muito orgulho, sempre teve muito orgulho de ter esse DNA no SBT, esse DNA da emissora querida, a emissora que fala com muita proximidade com o povo brasileiro. E o SBT gosta tanto da gente, gosta tanto de você, que teve até pesquisa para saber o que viria na programação, o que vem, né, do ano que vem. Vão ter vários influenciadores digitais na nossa grade, né? A Virgínia, o Lucas Neto, o Tirulipa, o Lucas Guimarães, teremos os podcasts na madrugada, então realmente vai ser um SBT diferente. 2024 é o nosso ano. O SBT é um grande parceiro do governo federal, não é de hoje. O SBT sempre teve uma opção de ser a TV da família brasileira. E isso dialoga muito com aquilo que a gente quer, fazer com que a nossa mensagem, com que as nossas ações, que os nossos programas sejam também uma forma de inspiração das pessoas acreditarem na possibilidade de ter uma vida melhor. Então a gente tem muito a ver com o SBT e está muito feliz com essa nova programação, esse momento novo do SBT. Viemos aqui hoje para reafirmar essa parceria e desejar muito sucesso para o SBT. Pois é, você ficou curioso? A gente vai te contando, viu, ao longo desses dias aí, para você saber o que vem nessa programação de 2024. Mas eu te garanto que tá bem legal. Agora vamos mudar aqui, né, voltar para um assunto que a gente insiste, que a gente torce para que acabe. Mas tem mais um caso de quebra de medida restritiva, mesmo com a ordem judicial para que não se aproximasse da ex-esposa. Esse homem invadiu um hotel em que a mulher estava justamente tentando se esconder dele. O repórter Maicon Leão vai trazer mais detalhes desse caso pra gente. Maicon, tô vendo aí que você tá... Conta pra gente, você tá saindo de um canto para outro para trazer mais informação pra gente e atualizar o pessoal aqui, porque esse caso específico que a gente está trazendo... Essa mulher, graças a Deus, conseguiu chamar a polícia, porque senão a gente poderia estar falando aqui de mais um caso de feminicídio. Provavelmente, Vivi, porque nesse caso foi o segundo dia em que esse homem procurou ela
nesse hotel em Cristalina. A gente está deslocando agora, saindo pela saída sul, sentido a 040, e aproveita para trazer essa notícia para você, direto de Cristalina, região do entorno. Esse caso, Vivi, essa mulher já tinha ali uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que não se conformava com o fim do relacionamento. No dia anterior, esse homem chegou ao hotel, tentou encontrá-la, só que ela conseguiu se esconder mais rápido. Só que nesse dia da ação da polícia, da Guarda Municipal lá da cidade, ele acabou chegando e percebendo que ela estava lá, não teve como ela correr. E aí o que ela fez? Ela conseguiu se esconder ali em uma parte e ligou para a Guarda Civil Municipal explicando: olha, eu estou num hotel, estou escondido aqui com a minha madrinha, tenho uma medida protetiva contra o meu ex-companheiro, mas é o segundo dia seguido que ele vem aqui atrás de mim, eu estou desesperada, não sei o que fazer. Em questão de minutos, as viaturas da Guarda Municipal da cidade chegaram lá nesse hotel, Vivi, conseguiram dar a voz de prisão para esse homem. No primeiro momento, ali na frente do hotel, ele ficou super tranquilo, aceitou a voz de prisão. O protocolo, Vivi, é que a pessoa, quando ela é presa, ela é levada para uma unidade de pronto atendimento, passa ali pelo exame de corpo de delito e depois segue para a delegacia. O problema foi quando chegou na unidade de saúde, esse homem aloprou, ficou transtornado, foi necessário o uso de força, colocar algema nele ali, para só depois ser levado para a delegacia, onde ele foi preso em flagrante pelo descumprimento dessa medida protetiva. A gente tem inclusive um vídeo da Guarda Municipal da cidade explicando para a gente um pouquinho como foi essa ação. Rodou. Por volta de 8 horas e 40 minutos, a nossa central de comando operacional, através do número funcional de emergência da Patrulha Maria da Penha, recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma mulher que é assistida pela Patrulha Maria da Penha, informando que, após receber mensagens de texto através do aplicativo WhatsApp do seu ex-marido, a qual tem medida protetiva em desfavor do mesmo, recebeu uma mensagem de ameaça e na data de hoje, por volta de 8 horas, a pessoa assistida estaria no Hotel Atier, aqui no centro da cidade, nas proximidades da prefeitura, quando deparou que seu ex-marido chegou ao local. Quando ela visualizou a presença do mesmo, saiu correndo, se escondeu nas proximidades da Prefeitura Municipal e imediatamente entrou em contato com a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. De imediato, após receber a mensagem, foi empenhado as equipes para atender a ocorrência. Chegando no local, fez contato com a vítima, a solicitante, que informou que na data de ontem, terça-feira, a mesma se encontrava no hotel e o indivíduo, seu ex-marido, que tem a medida protetiva, foi ao local sabendo que ela estaria lá. A mesma conseguiu se esconder no primeiro momento e hoje o indivíduo retornou ao local. Então, diante ali das ameaças, a vítima ficou com medo, se escondeu e hoje conseguiu contato com a nossa Guarda Municipal, que imediatamente foi no local e localizou o autor e deu cumprimento ali, a prisão em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva. Então o indivíduo foi conduzido até a UPA de Cristalina e após o exame de corpo de delito foi conduzido até a presença da autoridade policial, onde o delegado determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de descumprimento da medida protetiva. Então a guarda deu a resposta imediatamente e o indivíduo vai ser recolhido à cadeia pública. Vale ressaltar que o indivíduo estava preso, e saiu no último mês 10. Então, no último mês 10 ele saiu e já fez o descumprimento da medida protetiva. Então, após os trâmites ali, ele vai ser recolhido à cadeia pública e vai ficar à disposição da Justiça. Não, e o que a gente espera é que esse homem agora permaneça preso. A gente vem conversando aqui sobre a importância, inclusive, de se reavaliar a legislação, porque imagina, muitas mulheres às vezes ficam com medo de denunciar, porque elas ficam com uma medida protetiva, mas como a gente viu aí, muitos homens acabam descumprindo essa medida protetiva e depois vão lá e, enfim, nesse caso daí, graças a Deus, não terminou ali em nada pior, mas muitos conseguem chegar ali e realmente ameaçar e muitas vezes matar essa mulher. Mas olha, é importante saber que quando você faz essa denúncia, você pede uma medida protetiva, esse homem tem mais chance de permanecer na cadeia. Um caso desse daí, por exemplo, quer dizer, ele estava preso, quer dizer, nem assim, né? Esse homem, pelo amor de Deus, esse homem ele estava preso, já tinha ameaçado essa mulher, tinha medida protetiva, foi preso. Quando ele foi solto, que ele podia ter pensado em mudar de vida, não. Ele foi lá de novo atrás dessa mulher. Quer dizer, quando é que isso vai parar?
né? A gente vem falando da importância de se discutir isso, de conversar em família, conversar com as crianças, os homens conversarem também sobre essa questão do respeito às mulheres, que é extremamente importante para a gente ver uma mudança, gente, uma mudança nessa nossa realidade, nesses números. Agora, eu até reforço aqui a importância também das mulheres continuarem tendo coragem e acreditarem em fazer essa ocorrência, se afastarem desse homem, porque a partir do momento que ela tem uma medida protetiva, se esse homem se aproxima, aí a chance é maior dele ficar preso. A gente espera que esse homem continue preso. E a gente fala sobre tantas medidas protetivas aqui, né, Maicon? Com você, muitas vezes aqui a gente já trouxe outros casos. A gente fala que aqui a pessoa pode procurar, uma mulher, ela pode procurar tantas delegacias, não só a Delegacia da Mulher, tem outros programas como Viva Flor, tem uma casa de abrigo, enfim, tem várias opções aqui para a mulher tentar sair desse meio violento e conseguir retomar a sua vida. E a gente sabe que a polícia também está focada para poder conseguir tirar esses homens aí de perto das mulheres que vivem essa realidade aí de violência, né? Vivi, a questão de você ter essa medida protetiva dá inclusive ali elementos para que a polícia possa agir quando você liga. Claro, a polícia ela vai deslocar, por exemplo, se você chegar e ligar para a polícia e falar, olha, meu marido está aqui, meu ex-companheiro está aqui querendo me agredir, mas quando você tem uma medida protetiva, ali já tem um crime que a polícia vai simplesmente chegar, pegar esse homem e levar para a delegacia. Então não tem mais aquela situação de que chegou lá, muitas vezes a ocorrência pode mudar. Não, se tem uma medida protetiva, ele entrou naquele perímetro ali em que ele é proibido de se aproximar dessa mulher, ali ele já cometeu um crime, ele já vai ser preso, ele vai ser levado para a delegacia. Existe sim, infelizmente, a sensação por parte de muitas mulheres de que é só um pedaço de papel que não serve para nada. Mas a gente tem aqui agora um exemplo de como essa medida protetiva serviu, que rapidamente essa mulher conseguiu pedir socorro ali da Guarda Municipal de Cristalina, que se deslocou, conseguiu prender esse homem, e agora a gente tem um desfecho diferente da história que a gente realmente não quer trazer aqui mais um caso de feminicídio, quer sim mostrar muitas vezes homens como esse sendo presos para que sirva de exemplo que se terminou um relacionamento, nesse caso aí, como a gente viu, anos, esse homem já foi preso antes por descumprir medida, por se aproximar dessa mulher, e aí o que acontece? Ele vai lá e comete de novo. Agora é um elemento mais forte para a justiça entender que, opa, esse homem, Vivi, não tem condição de continuar convivendo em sociedade, então a gente vai ter que manter ele fechado, e é o que a gente espera que aconteça, né? Sem dúvida. E é exatamente isso. Se você já tem uma ocorrência, isso inclusive faz com que a polícia haja mais rápido. Então, olha, não deixe de denunciar. Tem o 190, tem o 197, tem o 180 também, que dá todo esse apoio à mulher. E é importante que você procure realmente uma ajuda, porque você está vendo aí, nesse caso, ok, você pode pensar no copo cheio e copo vazio. Nossa, esse homem saiu ali da prisão, foi lá de novo tentar abordar essa mulher, tentar ameaçar essa mulher. Mas o fato dela já ter feito a ocorrência, dele já ter passado pelo presídio, enfim, fez com que esse homem voltasse para a prisão. Então, fiquem atentas realmente e procurem ajuda. Maicon, obrigada, viu? Olha, daqui a pouquinho você chega aí ao próximo destino. Qual é o próximo assunto que você vai trazer pra gente aqui, só para o pessoal ficar sabendo? Vivi, a gente está deslocando agora para Valparaíso, onde um comerciante, já claro, indignado com a questão dos assaltos, acabou reagindo. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Nesse momento, a gente aqui na BR-040 deslocando para Valparaíso de Goiás para trazer os detalhes dessa história que realmente chama a atenção. Claro, a gente sempre orienta as pessoas a não reagir, mas o pessoal já está meio estressado com essa situação e esse comerciante viu ali a oportunidade de reagir e partiu para cima do criminoso, Vivi. É o caso que eu falei aqui agora há pouco, né? Que ele, inclusive, saiu com o rodo atrás desse homem e assim, enfrentou esse bandido ali que estava armado, estava com uma arma ali apontando para ele, até disparou, né? Sim, Vivi, por isso que a gente sempre ressalta, nesse caso aqui, infelizmente não terminou numa tragédia, mas a gente orienta, por mais que seja duro ali, o trabalho de muito tempo, você perder ali numa ação como essa, a orientação é não reagir justamente por conta dos riscos. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, conversar com esse comerciante. Pois é, então olha, daqui a pouquinho, quando você chegar por lá, já pode chamar a gente aqui, que a gente está querendo saber o que foi que aconteceu ali, né? Se foi uma reação que ele nem imaginava que ele mesmo teria. Não sei como é que vocês... Eu falo aqui desde o início, né? Eu comecei o jornal, inclusive, com essa imagem e falando. Eu espero que nunca aconteça. Mas se acontecer, você sabe como é que você vai agir? Olha, às vezes a gente já, né, pensa, não, eu não vou reagir e tudo mais, mas
Como você falou, os comerciantes já estão tão angustiados com assaltos, com essa falta de segurança, que chega uma hora ali que ele acaba tentando resolver por ele mesmo. Mas então tá, daqui a pouquinho você chama a gente. Até já. Beijo. Olha só, a pobreza e a extrema pobreza caíram no Brasil. E esses números, eles fazem parte dos indicadores sociais divulgados pelo IBGE. Mas tem um dado que chama muita atenção e preocupa também, viu? 1 em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos não está estudando nem trabalha. Eles fazem parte daquela chamada geração neném, já ouviu falar? São quase 12 milhões de pessoas. Veja na reportagem. Estudar enfermagem é o sonho da Gleissa. Aos 18 anos, ela acabou de concluir o ensino médio. Para seguir em frente, falta o principal. Já estaria fazendo meu curso, pretendendo fazer minha faculdade, então se tivesse um emprego agora, já seria uma grande diferença para mim. A jovem faz parte de uma geração, a de pessoas entre 15 e 29 anos, que nem estudam nem trabalham. São quase 11 milhões de brasileiros. É necessário você ter política para o primeiro emprego, para os jovens, inserção no mercado de trabalho, e, paralelamente, ter elementos para que esses jovens não optem por essa decisão de deixar de estudar. O estudo do IBGE revelou ainda o tamanho da desigualdade econômica e o racismo estrutural no Brasil. As pessoas pretas ou pardas ganham metade do rendimento das pessoas brancas. O estudo traz uma boa notícia. A extrema pobreza caiu de 9% para quase 6% da população em 2022, na comparação com o ano anterior. No ano passado, quase 13 milhões de pessoas viviam com menos de R$200 por mês. Já a pobreza teve uma redução menor, de 36% para 31%. A parcela que sobrevive com renda mensal de pouco mais de R$600 chegou a quase 68 milhões de brasileiros. A pesquisa também revela uma grande dependência dos programas sociais do governo. Eles representam 67% da renda da população em extrema pobreza. A mãe da Gleissa sustenta a família sozinha com a única renda fixa que recebe, o benefício de prestação continuada da Vitória. A jovem de 23 anos tem paralisia cerebral. Ionara ganha um salário mínimo. Ela conta que conheceu o sofrimento ainda na infância e luta para que os 4 filhos não passem pela mesma dificuldade. Mas admite, às vezes falta até o essencial. De faltar alimento, de olhar para a Vitória e se eu olhar assim, ver que ela não tem um leite, aí que me bate mais o desespero. Bom, dado o meu recado, deixa eu te contar aqui uma coisa. Uma família foi para a Chapada dos Veadeiros. Presta atenção nessa história, hein? Família, foi curtir um pouquinho ali na Chapada. Quando voltou, essa família percebeu que tinha algo a mais ali com eles. O quê? Um gatinho veio com eles escondido. Você sabe onde? No motor do carro. Gente, cada vez que eu começo a contar essa história, eu fico imaginando essa cena. Que loucura! E ele chegou vivo bem. Depois de muita procura ali, eles encontraram tutores dispostos a cuidar direitinho desse bichinho. E o Maicon Leão foi entender essa história toda, é claro, conta pra gente. Vamos saber juntos. Oi, Vivi, pensa numa viagem um tanto quanto arriscada para Amora. Olha o tamanho do bichinho, gente. É esse gatinho aqui, eles descobriram agora que é uma fêmeazinha, a Amora. E Vivi, ela veio de carro 300 quilômetros, mas não foi ali no banco, não foi na caixinha, foi escondida, Vivi, em alguma parte aqui do motor, ali para baixo. Eles só perceberam depois da viagem. A Sheila e o Francisco foram lá para a Chapada, passaram o período lá, descansaram. Na volta, quando chegaram aqui, vocês tiveram uma surpresa. Na verdade, quem percebeu primeiro foi a cachorra de vocês? A cachorra foi a Blue. A gente entrou com o carro, a Blue já percebeu alguma coisa diferente no carro. E ela, principalmente aqui na região do motor. Então ela ficou eufórica, querendo entrar embaixo, latindo. E então aí a gente percebeu que quando antes de sair lá da pousada, o carro ficava perto de uma escada e umas mulheres subindo, percebeu o gato debaixo do carro.
Eu olhei, vi o gato e pensei que, não, daí ele depois vai embora. Porque liga o motor, ele assusta e vai embora. Não, mas como ele estava brincando ali, eu disse, não, só tá passando. E na hora de sair, aí eu lembrei, será que ele saiu mesmo? E lembrei de histórias que animais que entram para esse compartimento do motor. E abri o capô, olhei, não vi barulho, não vi nada, e não tá aí. Então deve ter ido embora mesmo. E viemos embora. Quando chegamos aqui, a nossa cadela percebeu alguma coisa diferente. Aí a clandestinazinha estava... Não percebemos ainda na ocasião. E procurando nada, fui ao Núcleo Bandeirante pegar minha cunhada. Ou seja, além da viagem da Chapada até aqui, ela passeou mais de carro escondido? Exatamente. E no que esperava minha cunhada descer do apartamento, aí eu vi o miadozinho. É porque Vivi, agora ela tá miando o tempo inteiro, mas quando eles chegaram não era bem assim, né? Não, de forma alguma. Nem um barulho sequer não tinha. Então a gente não conseguia perceber. E novamente eu olhei, procurei, chamei, bati na lataria dos carros e nada de responder. Agora não tenho como mexer com isso aqui. Quando cheguei em casa, ele botou um lanchezinho para ela e nada de sair. Só que aí, Vivi, ele teve uma ideia assim um tanto inusitada, mas que foi a que deu resultado. Qual que foi a ideia dele? Começou a miar, ficou miando, até depois a gente ficou brincando. Eu falei, vai lá miar pro gatinho, que a gente não sabia o sexo, né? Pra ver se ela acalma, porque de repente ela ficava miando muito. Então eu falei, vai lá miar, porque ela gostou do seu miado. Depois que ele miou, ela nunca mais quietou. Não, foi ótimo essa experiência, viu? Como é que foi a surpresa pra vocês? Porque vocês nunca imaginaram passar por uma situação dessa, né? Não, a gente ficou até preocupada, assim, que como é que ela não morreu, né? Porque estava quente, estrada. A gente teve até um momento que a gente abriu as janelas, estava muito calor, apesar do ar-condicionado, mas fica aquele ar ruim, né? A gente abriu o carro todo para ventilar. A gente ficou imaginando, nossa, como é que ela aguentou o aquecimento, né? A gente não sabia exatamente onde ela estava ali no motor, né? Então, assim, graças a Deus, acho que ela teve um bom destino, né? E agora, como é que vai ser a vida? Vocês já deram até nome, a Amore entrou pra família, tá pra adoção, como é que fica agora? Como nós temos dois cachorros grandes, porte grande, e eles são meio arredios, a gente fica meio receoso deles não aceitarem o gatinho. Então nós tivemos que colocar para adoção, né? E apareceu aqui um casal que já tem também alguns gatinhos e apaixonados. Então aí a gente mandaram fotos do gatinho que tem, da criação, coisa e tal. Então a gente vê a paixão, o amor dele por os animais. Então criou o clima aí de fazer essa transferência de posse, né? Vocês tiveram todo o cuidado aí. Sim, a gente teve essa preocupação, porque não era só vir aqui pegar o gatinho, tanto que vieram ontem, né? Mas a gente estava preocupado com isso, porque a gente já tá com um pouco de apego, né? A Amora, né? Que já foi ela, né? Que deu o nome já. E aí a gente queria ter certeza que a pessoa que ia ficar com o gatinho ou gatinha iria realmente cuidar dela. Vocês já pegaram ela com uma história aí de vida bem aventureira. Já é uma atriz, né? Viajar quase 300 quilômetros dentro de um motor é uma vitória. E agora vocês vão levar para casa para cuidar da bichinha. Com certeza. Agora vai ser a Amora que vai ter um lar junto com outros gatinhos, que a gente já tem o Pepe e vários outros gatos. Vivi, ela adora um pescoço, viu? É bom a gente mostrar essa história agora com um final feliz, mas imagina o susto, o risco que ela passou, né, Vivi? Gente, eu fiquei aqui me perguntando a mesma coisa. Que gatinha guerreira. Porque imagina, logo quando liga ali o motor, normalmente eles costumam correr. Como é que fica? Você já aconteceu isso com você? Enfim, comigo já aconteceu, de ter gato ali, né? É muito comum esses gatos aí se esconderem no compartimento ali de motores de veículos. E aí isso fica chamando a atenção. Por que será então que eles gostam tanto de se esconder, ficar por ali? A gente foi procurar saber também, né? Um veterinário explicou por que esses felinos fazem isso e deu inclusive algumas dicas importantes. Vamos ver. Encontrar animais escondidos em lugares inusitados é bem comum na nossa rotina.
Geralmente são animais acuados por um macho dominante ou até mesmo um grupo dominante no local, e aí ele procura esse abrigo para tentar se proteger mesmo desse tipo de ataque, ou até mesmo de intempéries, né? Então uma chuva mais forte, ou abrigando do frio, ele procura esses lugares. No caso, o motor de carro, que tem aquele calor residual, então virou um lugar aconchegante, né, para esse filhotinho de gato. E filhotinhos ainda são presas fáceis de machos alfas que tentam matar esses filhotes para forçar com que a fêmea entre no novo ciclo reprodutivo e com isso ele perpetuar a genética dele. Então uma dica, quando você notar que tem presença, né, de grandes grupos de animais ali onde você para o seu carro, é antes de ligar o mesmo verificar. Então se não tem algum ali por baixo do capô, então uma análise rápida, né? Ali com o capô levantado você consegue identificar esse animal e ir ali perto da área da suspensão do seu carro para ver se você não está abrigando ele no que procurou o seu carro como refúgio. Pronto, ficou a dica aí pra gente, né? Agora, olha só o que aconteceu, gente. Um ataque de abelhas acabou resultando na morte de um cachorrinho na 710 Norte. E esse enxame é de uma colmeia que estava escondido, sabe aonde? No forro de uma casa. E essa cadelinha de 9 anos é a Mana. Ela não resistiu a tantas ferroadas. E olha, tem mais. Um cãozinho mais velho, de 15 anos, ali da mesma residência, também foi atacado. E olha só o que aconteceu, ele vai ter que ser sacrificado. O tutor tentou salvar os animais e acabou atacado também por essas abelhas. Já pensou ali no desespero que foi? Quem está acompanhando esse caso é a repórter Kátia Gomes. Ô Kátia, bem-vinda aqui de novo. Meu Deus do céu, olha o que eles passaram. Imagina a tristeza agora também com esses cachorrinhos. E agora tem um outro cachorrinho aí da casa que conseguiu se safar. Pois é, Viviane, olha só que história triste, né? Nós estamos exatamente aqui na porta da casa onde essas abelhas foram encontradas e, segundo um apicultor que veio aqui fazer todo esse trabalho de retirada das abelhas, essas abelhas provavelmente já moravam aqui há muitos anos. Tinha cerca de 40 mil abelhas. Elas estavam exatamente ali naquele forro. A árvore está um pouco na frente, mas dá para ter uma noção onde elas estavam. E como você disse, um cachorro acabou morrendo e o outro está internado em estado grave, né? O dono ainda vai ver o que vai fazer, se o cachorro consegue apresentar melhoras ou se infelizmente vai ter que sacrificar. Mas para explicar direitinho pra gente, eu vou conversar com o próprio apicultor que também faz esse serviço de retirada de abelhas, o José Serafim, mais conhecido como Paraíba. Vem aqui conversar comigo. A gente está aqui no meio da árvore, né? Mas dá pra gente conseguir conversar. Ontem, esse ataque foi ontem por volta das 10 horas da manhã. Te ligaram, como é que foi? Eu estava no trabalho e o bombeiro me ligou que tinha uma situação aqui na Asa Norte, que as abelhas estavam atacando muito, eu tinha que vir para cá urgente. Aí eu chegando aqui, já estava calma as abelhas, os cachorros já tinham saído para o veterinário e deu do que deu, né? Você conversou com o proprietário? Conversei sim. O que ele disse? Ele também foi picado? Foi picado. Não pelejou para salvar o cachorrinho, mas não teve como. Nesse tipo de situação, o cachorro ele foi picado ali diversas vezes, porque acho que só uma picada acaba não matando. Nada, foi muitas abelhas. Eles querem abelha demais em cima, muitas mesmo. Muitas ferroadas. Muita ferroada. Não teve como salvar o bichinho. Kátia, eu vou até te interromper. E o outro ainda está internado em estado grave. Pois é, só pra gente entender que olha, fiquei abismada. E aqui todo mundo, né? Os meninos estão aqui comigo aqui. Também todo mundo quando falou 40 mil abelhas. É isso mesmo? 40 mil abelhas aí nesse lugar. E eles já sabiam ali que estavam nesse forro. Explica ali melhor pra gente. Porque isso daí que a gente tá vendo, essas imagens, olha, tava ali no forro, mas não dava pra ver. Eles viam essas abelhas só depois voando ali. Não sabiam que estavam todas ali nessa região?
Pois é, eu questionei isso para o Paraíba, como que eles nunca perceberam. As abelhas, ele falou que não perceberam, que eles nunca tinham visto abelhas voando por aqui e que agora descobriram porque elas atacaram os cachorros. Mas, Paraíba, me conta, 40 mil abelhas, é isso mesmo? A Viviane, ele ficou surpresa com esse número. Pois é, daí para frente, pela quantidade que tinha, daí para frente. Pode ter mais de 40 mil. Podia ter mais de 40 mil. Eles vieram perceber ontem que vieram podar uma planta ali e aí, por causa do barulho da máquina, elas começaram a atacar. Ah, entendi. Então, ele foi podar uma planta ali, a planta balançou e foi aí que as abelhas acabaram voando e atacando. Tava com a máquina e com o barulho da máquina elas começaram a atacar. Se assustaram. Porque não é comum, é comum, né? Vou até fazer essa pergunta, elas atacarem assim ou não? É porque elas se sentiram ameaçadas? Qualquer barulho, máquina, som, qualquer ruído pode atrapalhar elas, vai incomodar. E nesse tempo todo eles nunca fizeram barulho, nunca perceberam nada, né? Porque realmente eram muitas abelhas. Pois é, né? Talvez, ou sabia, deixou quieto, né? Sem querer mexer. E deu no que deu. Mas eles falaram que nunca tinham visto? Nunca tinha visto. Olha. Segundo eles. Agora, a situação do cachorro que está doente, né, que ficou ali gravemente ferido, por conta da quantidade de picadas, vai precisar sacrificar mesmo? Eu não sei dizer, que eu não conversei com ele sobre isso ainda hoje, né? Mas o cachorro, ele está grave? Está internado, tava ruim ontem, né? Não sei hoje como amanheceu, mas não estava bem não. Esse tipo de abelha, chama abelha mimosa, não é isso? Africana? Ah, então é uma abelha africana. A picada dela realmente, se for em grande quantidade, é letal. Para quem tem alergia, uma só já é o suficiente, né? Para quem tem alergia. Agora, não tendo, dependendo da quantidade, já é perigoso, né? Passou de 5 para frente, 10 para frente já é perigoso. Ontem vocês fizeram então a retirada aqui. Saiu tudo, você comentou que a gente ainda consegue ver. Eu não consegui enxergar, confesso, mas você viu algumas ali ainda, agora eu vi, algumas voando ainda? Tem algumas voando. Hoje à noite eu vou vir aqui ainda para poder deixar tudo ok. 100%. Existe o risco delas voltarem? Sim, volta sim. Porque tá o cheiro da colmeia lá e pode voltar. E aí como é que vocês fazem para evitar que isso aconteça? Não tem prevenção. É contar com a sorte. Não tem como prevenir, nem passar um produto para tirar todo esse cheiro da colmeia? Porque ameniza mais aquela naftalina. Depois em roupa é o que ameniza mais. Naftalina? É. Naftalina. É. Nossa, Viviane, que triste, né? Imagina, dentro de casa ali, essa quantidade de abelhas, a família não sabia, o cachorro acabou morrendo, o outro está internado em estado grave no veterinário e tem um outro que conseguiu se salvar ali, que não foi picado, mas até o dono, ao tentar salvar os animais, ele acabou também se machucando e sendo picado pelas abelhas. Nossa, não dá nem para imaginar. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, até para a gente reforçar, Kátia. O que a pessoa deve fazer num momento como esse, que tem ali, tá vendo que tem um enxame, enfim, que vai ter um ataque ali de abelhas, o que deve fazer? E também se identificar que tem ali abelhas, enfim, em casa, que às vezes vem que tem no poste. O que deve fazer? Deve ligar para quem? Como que deve atuar numa hora dessa? Ok, o Paraíba ouviu sua pergunta. Primeiro, a primeira pergunta da Viviane, né? O que fazer nesse tipo de situação? Você deparar com a situação dessa, você tem que ligar para o bombeiro, chamar um apicultor mais próximo, ou você descobrir qualquer uma abelha na sua casa, chamar alguém, o bombeiro ou o apicultor. E você sempre olhar a sua casa, porque muita gente não tem esse hábito de olhar. Tem que, de vez em quando, dar uma olhadinha. Agora, se a pergunta da Viviane, se a pessoa já estiver sob ataque, o que fazer? Se a pessoa pegar ali algum fogo, afasta? Tem alguma medida que consegue ali evitar? É correr, não tem outra solução, viu? É trancar dentro de uma casa, pedir, obrigar alguém, trancar dentro de um carro. Não tem como se salvar de um ataque de abelha. É correr. Realmente não é simples, é sério. O caso é mais grave do que o que nós pensamos. Só sabe quem mexe. Ô, Kátia. E essas daí são bem bravas.
Às vezes a gente... Tem hora que a gente escuta o pessoal falando assim, agacha, deita no chão. Isso ajuda ou é mito? Tem que correr mesmo? Não adianta. Tem que correr mesmo, não adianta. Então, Se você deitar, vai ser melhor para elas. Melhor para elas, nossa. Bom, então é isso, né? Tem que ligar para pedir um socorro. E nessa hora, bom, não tem nem muito o que fazer, né? Se não tiver, então, como entrar num carro, não tiver uma casa por perto ali e tal, então é realmente ficar sempre muito atento. E como ele estava falando ali, acabou que foi um barulho, alguma coisa que aconteceu ali por perto que acabou atrapalhando. Ele tem só mais uma observação, né, Kátia? Sim. No ataque de abelha, tiver um apicultor próximo, o que tem que fazer é matar o enxame o mais rápido possível. Porque só vai ficar as que estão voando. Se você matar a colmeia, vai amenizar a situação. E mata mesmo? Se vocês tiram a colmeia, não levam para outro local, como é que funciona? No caso de ataque, você não vai estar escolhendo. A vida humana é mais importante. Você tem que matar a colmeia. Tem que sacrificar a colmeia. Realmente, essa, né, nesse caso da africana, ela realmente é muito violenta. Tem algumas abelhas que não tem nem ferrão, mas não é o caso da africana, que a gente sabe que elas são, sim, bastante violentas. Tá bom, obrigada, viu, Kátia, aí pelas informações. Agradeço a ele também. Nossa, assustadora essa imagem, né? Quando eu vi ali, imagina, mais de 40 mil abelhas, senhor. Bom, e quem está nas redes sociais, hein? Já deve ter visto influenciadores digitais famosos que divulgam jogos de azar que muita gente não sabe, mas são ilegais. E aí um dos mais famosos é o chamado Jogo do Tigrinho. Não sei se você já conheceu, já ouviu, já viu aí nas redes sociais. E parece até ser feito para público infantil, mas envolve dinheiro e já fez muita gente perder grandes quantidades de dinheiro, viu? Grandes quantias. No Paraná, influencers que divulgavam esse jogo aí foram até presos, mas muitos outros continuam agindo na internet livremente. E aí, pensando nisso, um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer proibir influenciadores e artistas de divulgarem jogos de azar na internet. A repórter de política do SBT, a Isabel Mega, ela tem mais detalhes para a gente entender melhor. Exatamente, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está na nossa companhia aqui no SBT Brasília. A primeira edição foi, digamos assim, um primeiro passo. É uma discussão importantíssima. Esses jogos de azar não são regulamentados, geram um potencial viciante muito forte, né? As pessoas entram ali naquele mundo do celular e parece que não saem, o tempo vai passando e essas pessoas vão perdendo dinheiro. Tem gente que perde quantias significativas, um salário inteiro em apenas alguns minutos. E aí, qual que é a discussão de momento aqui na Câmara dos Deputados? É levantar punições para a publicidade desses jogos, que não cabe aqui, obviamente, a gente falar quais são, mas tem muito jogo que viralizou aí nas últimas semanas, justamente por conta do trabalho de influências na publicidade nas redes sociais. Então, a primeira medida é essa, é focar nas punições para quem sair divulgando esses jogos que não tem qualquer tipo de norma, qualquer tipo de regulamentação aqui no país, né? Tem muito influencer que utiliza esse ambiente das redes sociais e acaba lucrando. Então, é um verdadeiro esquema criminoso. Nas últimas semanas se noticiou bastante sobre esse assunto, justamente com essa preocupação do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de saúde financeira também, porque as pessoas vão, de fato, perdendo dinheiro com isso. Esse projeto que passou já pela Comissão de Comunicação aqui da Câmara dos Deputados, é só o pontapé para que haja essa punição e eles querem mirar justamente no financiamento. Ali de 2% do faturamento dessas empresas é um valor que pode chegar a uma multa de até 50 milhões de reais, então é uma multa salgada. Mas calma que ainda é só um primeiro passo, foi só uma comissão que passou, saindo da Comissão de Comunicação, o caminho ainda é longo. Esse não é um assunto que termina neste ano, com toda a certeza, aqui no Congresso Nacional. Vai passar depois pela Comissão de Finanças e Tributação, vai precisar passar pela Comissão de Constituição e Justiça e só aí iria para o plenário da Câmara dos Deputados. Mas como o assunto viralizou bastante, os parlamentares acabaram dando essa primeira sinalização, né, de tentar se agilizar em uma regulamentação dessa história, né, com punição, pensando
pensando na publicidade, porque se você retira a publicidade, menos pessoas têm acesso a esses joguinhos. É aquela coisa muito viciante, né, Vivi? A gente tá ali no celular, começa a jogar, o tempo vai passando, você vai perdendo dinheiro e nem vê direito. E aí depois vem o rombo, é daí que levanta toda essa preocupação. Então o caminho é longo, mas com certeza é um primeiro passo bastante importante. Eu volto com vocês. Obrigada, viu, Bel? Bom, você viu ali que tem um caminho longo, então a gente tem que começar a agir agora, né? Então, sobre esse assunto, nós vamos voltar aqui a falar com... Na verdade, vamos chamar aqui, né, o doutor Laércio Carvalho. A gente fica conversando com ele todos os dias aqui, né? Então, já falou até voltar, né, do Laércio? Inclusive, eu te encontrei hoje de manhã cedo nessa divulgação da nossa programação de 2024. Então, para mim, foi voltar a chamar. Mas, então, olha, bem-vindo, boa tarde. Esse é um assunto aí, né? Um fato desses aí de influenciadores ficarem divulgando esses jogos pelas redes sociais pode fazer com que muita gente acabe perdendo dinheiro, principalmente o público mais jovem. Então, é bom ter sempre muito cuidado ao baixar esses joguinhos, principalmente ali criança, adolescente, doutor Laércio. Com certeza. Boa tarde, Vivi. Boa tarde às pessoas que nos acompanham. O nome do jogo já induz alguma coisa, Vivi. Jogo do tigrinho. Ou seja, o foco dos idealizadores desses jogos, que é um jogo de azar, é um jogo eletrônico, são crianças e adolescentes. Pessoas que ainda não têm uma personalidade absolutamente formada, portanto, são facilmente influenciáveis. E para piorar o cenário, vem aí essas pessoas que são influenciadores digitais, pessoas de grande fama, pessoas que tudo que propagam ganha grande repercussão, usando o seu poder de influir para seduzir essas crianças, para aliciar esses adolescentes a praticarem o jogo de azar chamado Jogo do Tigrinho. Este projeto de lei caminha muito bem. A finalidade maior dele é impor penas de multas pesadas a esses influenciadores para que eles parem de usar o poder que eles têm na mídia para levar crianças e adolescentes à prática do jogo de azar. É óbvio que isso é uma prática criminosa. Nem poderia existir essa conduta de você usar seu poder como influenciador para incentivar pessoas a praticar algo que já é punido na esfera criminal. Nós estamos falando de uma contravenção penal chamada de jogo de azar. E esse aí, o jogo do tigrinho, voltado a seduzir crianças e adolescentes para esta espécie de bingo eletrônico, essa espécie de cassino eletrônico. E por que recebe o nome de jogo de azar, Vivi? Porque ele é viciado, porque ele é planejado, orquestrado para que as pessoas nunca ganhem mais do que os idealizadores, os organizadores faturam. Então você nunca vai sair ganhando nesse jogo, você sempre vai perder. Se você ganhou alguma coisa ali acidentalmente, mas do outro lado vai ter dezenas de pessoas que saíram perdendo. Por isso o nome jogo de azar. Então cabe agora às famílias educarem seus filhos, orientarem suas crianças para não caírem no feitiço desse tal de jogo do tigrinho, porque diversos adolescentes e crianças têm perdido fortunas com essa história, e aí a gente vai aí elogiar esse projeto de lei que vem para punir influenciadores digitais que usam o seu marketing, a sua influência para divulgar esse jogo que só causa pesadelo às famílias. Pois é, e olha, eu vou te falar que acaba que é viciante, porque acaba, quem ganha um pouquinho, sempre pensa, não, vou ganhar mais. E aí se perde, fala, vou recuperar. E é um risco danado. Agora, eu só trouxe um ponto aí que eu acho muito importante, que é o seguinte, se é um jogo, né, se esse jogo de azar, ele é ilegal, divulgar esse jogo, mesmo que nas redes sociais, já não deveria mesmo ser motivo de punição? Quer dizer, fica parecendo ali que na internet tudo pode. É verdade, Vivi, é bom ressaltar isso. Esta lei que estamos tratando, ela visa a questão da imposição de multas severas. Mas mesmo que não existisse essa norma, a polícia pelo Brasil inteiro vem realizando operações, tá certo? Para responsabilizar, inclusive com prisão, esses digitais influencers que convencem pessoas a uso desse tipo de contravenção penal. Então, independente desse projeto de lei, nós já estamos diante de uma atividade ilegal, e divulgar isso, incentivar pessoas a praticar atos ilegais, já caracteriza uma conduta criminosa. Parabéns à polícia que pelo Brasil afora
Polícia Civil, Polícia Federal, vem investigando esses digitais influencers e prendendo, quando é o caso, para que eles parem de usar a sua imagem a serviço de disseminar uma conduta criminosa. Doutor Laércio, a gente está falando aqui de quem está divulgando esse tipo de jogo, que muito provavelmente deve estar ganhando dinheiro também por essa publicidade. Agora, quem joga, quem está ali participando, também pode ser punido? Veja, Vivi, esta contravenção penal, ela foca apenas nas pessoas que organizam, que gerenciam, que cuidam deste negócio bilionário. Na verdade, Vivi, se a gente fizer um levantamento histórico, o primeiro jogo de azar popularizado no Brasil foi o jogo do bicho. É o jogo do bicho, que no caso do Rio de Janeiro é uma verdadeira tragédia. Esconde grandes organizações criminosas e por aí em diante. Então a nossa lei é uma lei antiga e ela nunca teve como foco as pessoas que são viciadas no jogo, o usuário do tal do jogo do tigrinho. O foco é nas pessoas que fomentam o jogo, que transformam isso num mega negócio lucrativo. Com relação às crianças e adolescentes que participam do jogo, infelizmente fica aí a cargo das famílias fazerem um trabalho pedagógico para que essas crianças não se viciem nesse jogo. Doutor Laércio, obrigada, viu, por essas explicações. Daqui a pouquinho, então, eu te chamo para a gente conversar sobre um outro assunto que a gente vem falando aqui, que é justamente reagir a um assalto, né? Um risco que é. Você também vem trazer orientações para a gente. Até já. Até já. E atenção para você que está aí procurando um programa para fazer com a sua família. A partir de hoje até domingo, a gente tem uma dica. Tem um evento de gastronomia com chefes de cozinha renomados lá no Parque da Cidade. E aí, não vai ter só comida não. Tem música ao vivo, várias palestras que são bem legais e, claro, tem comida também. Quem vai mostrar para a gente um pouquinho do que vai rolar por lá? Quem? Repórter Vanessa Vitória, que claro, né? Falou em comida, ela tá lá. E o melhor de tudo, mas a gente antecipar aqui pro pessoal. É de graça esse evento, é de graça para entrar, para assistir os shows, aí comida tem que pagar e tá quantos? Conta tudo pra gente. Oi, Vivi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Sim, eu tô aqui porque eu queria estar sentindo aquele cheirinho, né, das refeições sendo preparadas, mas as coisas por aqui estão sendo montadas, mas não é por isso que não vai ter um chefe renomado desse aí que você falou. Olha quem tá aqui comigo, Vivi Bertolazzi, fala oi. Tudo bem? Que bom estar em Brasília de novo. Quem assiste, Eliana, sabe, é quem manda lá. Vivi, não sei na sua casa quem é que manda, mas ele comanda. Minha mulher que manda. É, quem comanda é a Eliana, porque quem manda é a mulher mesmo, não tem essa não. É desse jeito. Agora, Vivi, você perguntou sobre os preços aí das refeições. A gente também não tem valores sobre a retirada de ingresso. Para, por exemplo, você participar da aula show do Bertolazzi, que vai ser no encerramento, tem que entrar no Simpla e retirar. É tudo de graça, gente, mas tem que fazer a inscrição porque vai ter degustação de pratos. E aí, se você não fez a inscrição lá pelo Simpla, você vai ficar só olhando. Pode olhar, sem problema, mas não vai poder provar. Então, uma programação extensa. Tem também o Instagram do evento, que é o @quadradinho_gastro. E aí dá para conferir tudo, mas o Bertolazzi vai falar um pouquinho sobre a participação dele. Aposto que você que tá aí vai querer vir ou aprender ou pelo menos provar o que ele vai preparar. Conta um pouquinho, Bertolazzi. Então, estou muito feliz de estar de volta aqui em Brasília. Né? Na verdade, eu estou trazendo um prato que eu até já apresentei aqui, mas há muito tempo atrás, que é um prato meu muito tradicional, que é o nhoque. Só que esse nhoque, assim, ele foi mudando ao longo do tempo. Eu fui mexendo na receita. Então, a versão que eu vou trazer aqui é a versão 2023, super atualizada, e eu vou estar usando, porque eu já soube aqui, uns equipamentos maravilhosos, tudo com altíssima tecnologia. Tô até curioso e um pouco preocupado até. Vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Eu senti a preocupação, Vivi, porque a cozinha que eles vão utilizar não vai ter panelas convencionais, aquele fogo com chama, nada disso. É tudo tecnológico. E aí eu até brinquei, se for flambar, hein, Bertolazzi, mas o nhoque dele não vai precisar flambar. Não precisa de chama. Não precisa de chama. Ufa! Mas olha só, Vivi, tem essa programação extensa para a criançada também, tem Teatro Branca de Neve, principalmente no sábado e no domingo, essa programação infantil. O pessoal que vier para cá também vai curtir artesanato, além de poder comprar tudo que está sendo preparado nos estandes que estão sendo montados. Então, a partir de 5 da tarde de hoje, já no fim de semana pode vir a partir de 11 da manhã, vai ter um palco aqui com muito show, com várias atrações, vai ter samba, pagode, rock, música
música popular brasileira. E olha só, o Bertolazzi, ele tá por dentro do calendário. Super por dentro. Não, eu já vi que sexta-feira tem um show do Renato Quase Russo. Fiquei super curioso e descobri que é um dos melhores covers de Legião Urbana, né? Que a gente tá em Brasília, afinal de contas, então Legião Urbana cai bem, né? Então, um dos melhores covers vai estar aqui na sexta-feira. E, ó, fica um convite aí, porque vai ter minha aula no domingo, mas hoje já tem uma aula do Marcelo Petrarca, que é um amigão meu e um dos melhores chefes do Brasil. Sem dúvida aí, um melhor chefe, vou arriscar dizer, não é porque é meu amigo não, mas o melhor chefe de Brasília e também do Jefinho Rueda, lá da Casa do Porco de São Paulo. Um dos melhores restaurantes do mundo, né? Acho que tá em 4º ou 7º, eu não vi o ranking desse ano como é que tá. Então não percam, hoje já começa com aulas incríveis. Premiadíssimo esse restaurante, né? E no ranking dos melhores mesmo do mundo, representando o Brasil. E ficou o convite aqui do Bertolazzi para vocês, para poder conferir. Então acessa a programação pela rede social que eu falei, no Instagram deles, e pega lá o seu convitinho pelo Simpla para poder participar das aulas. E vem para cá conferir tudo. Fim de semana promete, Vivi. Adorei a dica, obrigada, viu? Um beijo para vocês. E deixa eu aproveitar aqui para trazer aquele momento que eu gosto demais, que é ver você que está aí do outro lado e sempre está registrando, que está acompanhando a SBT Brasília primeira edição, manda mensagem cheia de carinho. Então, vamos colocar aqui, olha, no nosso telão, quem mandou foto para a gente pelo WhatsApp é a Francisca. Vivi, te assisto todos os dias. A Francisca é lá de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Francisca, um beijo enorme para você, obrigada pelo registro. Quem mais? Vamos trocar aqui. Bom dia, Vivi. Estou fazendo o almoço e assistindo o seu programa todo dia. Gosto muito do seu programa. Vivi, um abraço daqui de Braslândia. Adorei ver você aí, Roberta, sabendo que você está cozinhando, preparando o almoço e assistindo a gente. É isso mesmo, viu? Então, olha, obrigada pela sua companhia. Espero ser deixando bem informada sempre. Quem mais? Cauê, Vivi, a sua aura nos transmite serenidade e paz diante de tamanha tragédia vivida diariamente por cada um de nós. É isso mesmo, né? Eu e toda a minha família amamos muito. Me chamo Cauê, sou de Sobradinho. Cauê, que carinho, obrigada por esse retorno, viu? É isso mesmo. A gente tem aqui notícias difíceis para dar muitas vezes, mas a gente tenta trazer aqui de uma forma que deixe um pouquinho mais leve aí para vocês conseguirem absorver isso, claro, mudar, agir quando for preciso, mas é isso, tá bom? Obrigada então pelo seu retorno aqui. E parabéns pelo jornalismo SBT, Vivi, você é top. Obrigada, Rosaura. Olha, um beijo enorme para vocês. Muito obrigada por terem mandado aqui, estão participando comigo. Aproveita você também aí para tirar a foto. Manda aqui pelo nosso WhatsApp para você se ver no SBT Brasília primeira edição. Vou para o intervalo rapidinho enquanto você faz isso, né? Tira sua foto, manda pra gente e eu já volto com mais informação. Até já. E vamos falar daquele assunto que eu comentei lá no início do jornal, gente. Um comerciante reagiu a um assalto e por muito pouco não morreu. Vou rodar as imagens aí rapidinho. Olha só, o bandido atirou, mas a bala não pegou na vítima, que acabou conseguindo expulsar esse criminoso, armado com um rodo na mão. A gente vê ali, olha, um susto danado quando essa arma realmente acaba, se a gente vê ali, né, a fumacinha que a gente vê que realmente ele atirou. E agora a gente vai conversar com o repórter Maicon Leão, que está por dentro desse caso, vai conversar inclusive com esse comerciante. Ô Maicon, porque a gente sabe, né, que a orientação não é essa, mas o que passa na cabeça ali, às vezes, né, do comerciante para poder reagir desse jeito? Conta pra gente como é que foi, o que aconteceu depois disso, que ele saiu expulsando ali com uma coragem que eu falei, gente do céu. Pois é, Vivi, a orientação é claro, sempre não reagir, mas na hora do susto a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação ali, o que vai passar pela cabeça na hora. Para quem tá em casa entender, a gente tá aqui, é um sacolão, um comércio muito pequeno, Vivi, familiar mesmo, não é nada de aquilo que, por exemplo, brilha o olho de um ladrão que movimenta muito dinheiro. E era um dia comum, o seu José estava trabalhando aqui por volta da hora do almoço, quando esse ladrão, Vivi, entrou se passando por cliente. Chegou aqui, selecionou algumas frutas, selecionou algumas bananas, algumas maçãs, inclusive pediu para pesar a maçã, pagou pela maçã. Só que aí, de repente, seu Zé, do nada ele sacou a arma pro senhor? Foi. Chegou, sacou a arma, eu me assustei e aí eu vou ir na arma, né? E ele viu que a barra não era boa para ele, aí ele foi
desistiu e saiu correndo. Naquela hora, o que passou na cabeça do senhor? Não passa nada, o medo é grande, a trava é grande e você só pensa, na hora do susto você parte para quebrar. Então você tem que, sei lá, ninguém sabe nada não. Nessa hora, quando você não está esperando, não adianta, porque o sangue para e você não sabe o que faz. Aquela hora o senhor nem viu quando o senhor foi com a mão em cima. Quando viu, já tinha ido. Então, se chegar de surpresa para mim, o susto é grande, entendeu? Eu não sei o que é que acontece. Vivi, na imagem dá pra gente ver que o criminoso chega a disparar. Acertou bem aqui o tiro, eles até colocaram um adesivo aqui pra manter o comércio aberto e não chamar tanta atenção. Mas a bala, ela abriu um buraco grande nesse vidro aqui e por sorte o senhor não foi atingido ali na hora, só chegou a perceber quando o tiro foi disparado. Foi porque eu fui atrás de tomar, né, e a mão escapuliu e ele detonou na hora que eu deu bote para tomar. E Vivi, aqui a gente tá falando do comércio, aquela câmera de segurança que registrou as imagens foi essa daqui. Ela tá bem visível, quem entra no comércio percebe e nem isso inibiu a ação do criminoso. O que chamou a atenção, seu Zé, de todo mundo, foi claro a ação do senhor pegar o rodo. Vivi, o rodo não tava aqui estrategicamente, o senhor tava limpando o comércio? Eu tava passando o rodo. Aí de repente eu tive que... como é que diz? Ter ele como arma no momento. Naquele momento foi o que o senhor achou mais perto aqui. Foi mais fácil, né? Depois, quando o senhor olha para aquelas imagens que vê ali o risco que o senhor correu, como é que o senhor fica? Tranquilo. Não assombra não, pouca coisa. Vivi, a gente fica assim impressionado com a naturalidade que o seu Zé trata a situação, porque quando a gente vê a questão de onde a bala atingiu, inclusive quando a gente olha do outro lado, o buraco ele é grande, dá pra você ter um susto de pensar o que poderia ter acontecido. O seu Zé já passou por outras situações e mesmo assim não tem jeito de não ficar, às vezes, preocupado ali com a forma e não tem como prevenir, sabe? Olha, eu vou reagir com tranquilidade, não dá pra pensar na hora, né, seu Zé? Não, você não sabe de nada, o sangue para e depois que o sangue para, aí não circula, aí você vem o que vem na cabeça. Entendeu? Você não quer saber se o cara vai atirar, o que vai acontecer, se você for pensar nisso. Mas qual que é o sentimento? O senhor tá ali trabalhando e de repente ser surpreendido desse jeito? Eu tenho revolta não, se o cara chega, eu faço do jeito que dá pra ele vem concorrendo, ele também tem medo, né? Porque um é pra um, dois é pra dois e três, vamos ver, é correr, né? Mas esse negócio assim, o cara vai ter medo de um homem, por quê? Porque ele tá armado? Não existe isso não. Oi, Vivi. Michael, nossa, olha só, vou te falar que foi uma bênção não ter acontecido nada com o seu Zé. Ele continua aí, né, todo corajoso. Mas assim, foi a primeira vez que aconteceu um assalto à mão armada. Ele chegou a imaginar que essa arma era uma arma de brinquedo, ou isso nem passou pela cabeça dele, porque agora olhando essas imagens, ele pensa em agir de outra forma se isso acontecer novamente? Seu Zé, a Vivi tá querendo saber lá do estúdio se o senhor já tinha passado por outra situação de assalto à mão armada e se na hora deu pra pensar, se o senhor chegou a pensar que poderia ser de brinquedo ou não deu tempo de pensar nada? Não, de brinquedo não é, porque eu vi o detono, né? Não, fala assim, antes de dar o tiro, o senhor chegou a pensar que poderia ser de brinquedo? Não. O senhor não viu, foi quando o senhor reagiu, né? Nada de brinquedo, na hora que puxou eu vi que era original, só que brilhava. Mas tô falando assim, na hora antes ali, o senhor nem viu quando o senhor reagiu, quando viu já tinha ido com a mão. Eu me assustei, né? Na hora que assusta e você vê, aí o sangue para, então você parte pra cima. Quer dizer, o cara fala assim, pô, você é corajoso, é o contrário, me faltou foi a coragem. Foi pelo medo que o senhor foi pra cima ali. O medo venceu a coragem, né? Mas pensa, Vivi, você tá ali trabalhando, de repente, você não imagina que é um assaltante, até porque ele não chegou simplesmente aqui anunciando, Vivi. Ele fez todo um contexto de vir aqui, separar algumas coisas. Ele pegou o quê, além das maçãs que ele chegou a pagar? Só maçã e o limão só. Mas deu uma rondada aqui, ele ficou 4 minutos aqui dentro da loja. Olhou tudo, manjou tudo, né? Naquele início, o senhor não pensou que ele poderia ser um ladrão? O cara é todo sujo, com a roupa de obra, todo... sujo de obra, assim não dá pra você levantar suspeita de nada. O senhor era um cliente normal ali, ainda mais depois que pesou e pagou. Isso. Aí não dá pra levantar suspeita. Aí é onde vem a surpresa, né? Você pensa que é um coitado no final, o cara tá com outra intenção. Tava com outra intenção, Vivi. Claro, a gente fala da situação agora com naturalidade. É bom ver seu José assim, tranquilo, feliz agora, mas naquele momento ali ele correu um risco, até porque o tiro atingiu aqui, teve realmente o disparo da arma de fogo, mas felizmente, Vivi, nessa história o bandido que levou a pior foi embora e ainda deixou a maçã paga. Olha só, e vou te contar, ele registrou ocorrência, Maicon?
Sim, Vivi, foi registrado o boletim de ocorrência. A gente estava conversando antes, né, seu Zé, da importância de registrar ali para ter um mapa da área de onde acontecem esses crimes. O senhor fez questão de registrar a ocorrência. Exato, para todo mundo saber o índice de violência que tem na região, né? Senão, como é que a delegacia vai trabalhar? E aí a gente está justamente, Vivi, ressaltando para quando acontecer essas situações, de fazer o registro do boletim de ocorrência para mostrar onde acontece, para a polícia intensificar as ações. Com certeza, sem dúvida. Isso daí a gente até falou agora há pouco, né? Num outro assalto que teve, na verdade, um furto. E às vezes as pessoas pensam assim, foi algo só pequeno, não vai trazer tanto prejuízo. E é importante fazer essa ocorrência justamente para ter essa noção ali das regiões que estão sendo mais atacadas, né, por esses criminosos. Agora, olha, eu vou te contar, viu, Maicon? Na hora que o seu Zé ali ajuda daquela forma, a gente fica assim, já dando graças a Deus por ter dado tudo certo, né? Agora, depois disso, ele pensa ali em fazer mais alguma coisa para trazer segurança para a vendinha dele, né? Porque a gente viu que já tem câmera de segurança. Ele imagina que isso daí para ele já parecia ser o suficiente. Depois disso, o que ele está pensando em fazer? Senhor José, Vivi está perguntando ali do estúdio se o senhor pensa em mudar alguma coisa aqui para segurança depois disso. O senhor já investiu na câmera, como é que fica da agora para frente? Não, vai ficar assim mesmo. E fazer o boletim de ocorrência, Vivi, e contar com o apoio da polícia para intensificar e, claro, pegar essa pessoa. A gente aproveita, inclusive, para quem está em casa reconhecer, o telefone está aí na tela, o disco de denúncia da Polícia Civil, 197, o boletim de ocorrência foi registrado e agora a polícia está atrás desse ladrão, Vivi. Pois é, e olha, é importante que pegue logo, porque a gente viu aí que é perigoso. Numa hora dessa ali, o ladrão também acaba ficando assustado e foi o que acabou acontecendo, né? Atirou ali, que por sorte não pegou no seu Zé. Ô, Maicon, obrigada, viu? Um abraço aí no seu Zé. Espero que não aconteça nunca mais. Agora eu vou falar para vocês, esse daí foi um assunto que chamou muita atenção, uma imagem que eu mostrei desde o início, né? Então, por isso, nós vamos conversar mais uma vez aqui agora com o nosso especialista em segurança pública. Deixa eu chamar aqui o Dr. Laércio de Carvalho. Então, Laércio, deixa eu te contar, a gente sempre traz essa orientação de que numa hora dessa é melhor, então, não reagir, mas a gente viu ali que esse comerciante demonstrou, não vou falar nem coragem, né? Porque ele mesmo, depois disse ali que foi medo, né? Que ele acabou reagindo daquela forma. Mas o que poderia ter feito ali naquela hora? Veja, Vivi, o que nós vemos aí nessas imagens que me impactaram muito, eu estou aqui tenso com a imagem que eu acabei de presenciar. Isso não é coragem, isso é impulso e até uma certa inconsequência. Nós que trabalhamos na área de segurança pública, diante de uma cena dessa, com todo o preparo que temos e mesmo portando arma de fogo, jamais teríamos esse tipo de reação que o seu José teve. A recomendação nossa é a mesma sempre. Reagir dessa maneira é colocar a sua vida em risco iminente. Esse senhor, ele pode dizer que ele tem uma nova data de nascimento e ele passou por um milagre raríssimo, porque estatisticamente o número de tragédias que acontecem diante desse tipo de reação desse cidadão é absurda. Então eu posso falar que estou diante de um milagre. Eu não recomendo a ninguém, em circunstância alguma, esboçar esse tipo de reação diante de um momento em que você está sob a mira de uma arma de fogo. Você percebe que o criminoso está ali a menos de 2 metros de sua vítima. Se ele intencionasse tirar a vida desse comerciante, nada o impediria, porque seria impossível ele errar esse alvo. Veja que imagem pesada. Então, a nossa recomendação como profissionais de segurança pública é que essa cena jamais se repita. A gente lamenta, mas os roubos, os assaltos, eles são uma realidade para nossos comerciantes, notadamente pequenos comerciantes que trabalham em regiões periféricas. Então, o comerciante ele precisa compreender que o momento de um assalto, de um roubo, é um momento cercado de muita ansiedade, de muito pavor, de muito susto, tanto para ele, comerciante, como para o marginal, que quando saca a arma para assaltar, já pratica um ato que traz para ele muita insegurança, muita dúvida de como aquilo tudo vai terminar. Então a gente vai repetir e repetir a velha sugestão, a velha orientação. Não reaja dessa maneira a qualquer assalto. A chance disso dar certo é quase zero,
Você está presenciando aí um milagre, algo que acontece uma vez em 1000. Então, não se submeta a esse tipo de risco. Nas estatísticas, Vivi, a maioria dessas situações de assalto, o bandido acaba levando valores muito baixos. 200, 300 reais que estão ali disponíveis no caixa, e a sua vida vale muito mais do que isso. Então isso é uma situação inconsequente, a gente sabe que foi um impulso do seu José, a gente percebe que a atitude dele ali não foi premeditada, ele nem pensou no que ele estava fazendo. Então assim, a vida de um empresário, de um comerciante, de um pai de família, é muito mais significativa do que um pequeno valor que estava ali no caixa. Jamais tenha esse tipo de conduta que o seu José adotou. Prefira salvar a sua vida, depois procura a polícia, procura o Estado, relata o fato, entrega as imagens, espera que a justiça seja feita, mas esse tipo de comportamento jamais é recomendado. Pois é, a gente viu ali, né, o seu José respirando aliviado, até sorridente, mas quando a gente vê essa imagem, a gente realmente fica muito assustado, porque poderia ter acontecido pior. Agora, doutor Laércio, o que ele poderia adotar de medida para poder evitar que isso acontecesse? A gente viu ali uma câmera de segurança, o que já ajuda pelo menos depois a encontrar, né, esse criminoso, mas tem alguma medida que um comerciante, a pessoa pode ter ali na hora para poder agir num momento como esse? Porque, óbvio, a ideia é não reagir. Mas se tivesse algo ali que ele pudesse fazer, a gente tem como indicar alguma coisa ou não? Veja, Vivi, ele já adotou uma providência muito importante, que é a instalação de câmeras de segurança. Ok? Lamentavelmente, os roubos são uma realidade nos nossos comércios. Então, a única coisa que o comerciante pode fazer é ele ter um preparo psicológico, fazer um trabalho pessoal de autocontrole, de autodomínio e ter a consciência de que qualquer empresário, qualquer comerciante pode passar por uma situação dessa. Porque o bandido vem nervoso, vem tenso, sabendo de algum eventual desdobramento ruim para ele, então ele vai para o tudo ou nada. Então só o autocontrole do comerciante, sabendo e tendo consciência de que ele pode ser vítima de uma situação dessa, é que pode ajudá-lo a não ter um desfecho trágico. Muitas vezes, colocar a mão sobre a cabeça, mostrar para o bandido que não vai reagir, procurar acalmar o criminoso ao máximo. Olha, o que eu tenho aqui você vai levar, calma, eu estou desarmado, já levanta a mão. Pode até convidar o marginal para entrar no estabelecimento e ele mesmo pegar o dinheiro que tem no caixa, mas a calma nesse momento, tanto para o comerciante como manter o bandido calmo, é a melhor providência para que situações como essa não terminem em tragédia. A gente vê uma ação absurda ali, mas como o senhor estava trazendo, é importante saber também, porque o ladrão, na hora, por mais que ele já tenha aí uma ficha longa, ele também está sob tensão, né? A gente viu ali naquele momento, não sei se ele tinha a intenção ali de disparar aquela arma, porque nem estava ali posicionando para acertar o seu José. Então, isso pode acabar acontecendo também, às vezes o ladrão nem tem essa intenção ali de atirar, mas num momento como esse aí, acaba matando uma pessoa. E, aliás, esse criminoso aí, ele pode responder agora como tentativa de latrocínio? Sim, Vivi. O crime que ele praticou aí foi uma tentativa de latrocínio clara. Agora, o que chama a atenção e que é muito raro, por isso falei que esse senhor comerciante foi favorecido com um milagre, é que esse criminoso é um criminoso extremamente experiente e tranquilo. Tá? Ele já tem uma idade mais avançada, não é um garoto, não é um adolescente. Então ele ali, ele realmente não teve como principal propósito matar esse senhor. Se fosse essa a finalidade dele, ele tinha consumado. Mas houve um disparo, a arma disparou acidentalmente ou por vontade dele, a arma disparou. Se uma situação dessa, Vivi, envolvesse um criminoso adolescente de pouca idade, mais impulsivo e mais desesperado, sem autocontrole, isso teria terminado numa tragédia. O que deixa o bandido aí numa situação de insegurança e medo? Passar ali um policial na hora, um cidadão, um policial de folga, passar ali, presenciar ele dentro do comércio com a arma apontada para o comerciante, reagir, matá-lo. Então a situação para o bandido é tão conflituosa, tão tensa quanto para o comerciante. É por isso que nós vamos insistir sempre, jamais, eu sei que esse aí teve um final feliz, graças a Deus, mas você comerciante, em hipótese alguma, imite este senhor que está aí nessa sorte de estar vivo até agora.
importante a gente reforçar também essa orientação. E até vou pedir para colocar aqui no cantinho da tela um número, né, para a gente também reforçar a importância de que, se você tiver alguma informação sobre esse homem, ligue no 197, porque ele agora é considerado foragido, já que tem essa ocorrência e a polícia ainda não encontrou? É verdade, Vivi. Está agora nas mãos da Polícia Civil e da Polícia Militar de Goiás, que, aliás, a Polícia Militar de Goiás, eu não canso de elogiar. Eu peço aos meus colegas da Polícia de Valparaíso que dediquem incessantes esforços para prender esse marginal, até porque ele é um criminoso perigoso. Então, esse comerciante, ele não está livre de perigo 100%. O que vai trazer a maior tranquilidade para esse comerciante e para a sociedade local é a polícia fazer um trabalho enérgico e rápido, com base nessas informações aí das imagens de câmera, e prender imediatamente esse criminoso, tirar das mãos dele essa arma de fogo para que outros comerciantes não sejam vítimas. Uma ação rápida, inclusive, para ele não voltar aí, né, depois disso tudo que aconteceu. Doutor Laércio, muito obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Igualmente, sempre à disposição, Vivi. Até mais. E agora você vai conhecer o Homem-Aranha da Asa Sul. Gente, podia ter se dado mal, viu? Do nada, olha aí, ele saiu pela janela do 4º andar do Bloco C, lá na 306 Sul, e desceu até um pilar horizontal que fica ali, né, no bloco. E lá ficou até a chegada dos bombeiros, que fizeram ali um resgate desse homem. Todo mundo ficou ali tentando entender o que era, né? E preocupado também, óbvio. Segundo os moradores, ele estava em um dos apartamentos onde ele consumia bebida alcoólica. Aí o dono do imóvel teria saído, trancado o rapaz lá dentro, e ele decidiu sair pela janela. Acabou assustando todos os vizinhos que não sabiam o que estava acontecendo, se era ladrão, o que era, enfim, mas terminou bem. E você perdeu alguma notícia no início do jornal? A gente fez aquele resuminho com os principais destaques para você. O mercado atacadista no Riacho Fundo 2 começou a pegar fogo no final desta manhã. Mais um dia de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. O incêndio atingiu parte do piso superior do prédio. Graças à ação rápida dos socorristas, ninguém se feriu. Muita carga de incêndio, muito material ali disponível para queima, e o combate inicial bastante eficiente, ele foi fundamental para que o incêndio não se tornasse ainda maior. Um ataque de abelhas resultou na morte de um cachorrinho na 710 Norte. O enxame é de uma colmeia que estava escondida no forro de uma casa. A cadelinha de 9 anos não resistiu a tantas ferroadas. E um cãozinho mais velho, de 15 anos, na mesma residência, também foi atacado e vai ter que ser sacrificado. O tutor tentou salvar os animais e acabou atacado pelos insetos. É uma abelha africana. A picada dela realmente, se for em grande quantidade, é letal. Para quem tem alergia, uma só já é o suficiente, né? Para quem tem alergia. Agora, não tendo, dependendo da quantidade, já é muito perigoso, né? Passou de 5 para frente, 10 para frente, já é perigoso. Um ex-pastor foi preso pela Polícia Civil aqui no Distrito Federal por ter cometido uma série de assaltos à mão armada em várias igrejas. Ele fingia que estava entrando no templo para orar e, no fim das contas, ele anunciava o assalto. E, gente, eu vou falar para vocês aqui. Tem uma pessoa que está numa alegria, mas assim, numa animação, porque acabou o Campeonato Brasileiro. Eu vou chamar aqui, Neguerê, vem, meu filho, vamos conversar aqui. Meu amigo, deixa eu te contar um negócio. Ontem eu vi, Neguerê estava decretando até feriado. Tinha, assim, distribuindo comida. Era, assim, uma coisa na rede social, porque Vasco conseguiu, não foi rebaixado. Que glória, né? Que glória. Vivi muito feliz, obviamente. A torcida do Palmeiras também está feliz pelo título, a torcida do Botafogo está frustrada, o Bahia não caiu, o Santos, infelizmente, caiu. Foi feio, né, ele cara? também, né? O campeonato com o nome do Rei Pelé, né, cara? Campeonato Rei. Então, assim, a gente vai falar muito sobre esses assuntos e, obviamente, a minha felicidade está aqui estampada para todo mundo aí de casa. Pois é, você viu que eu, né, deixei para você aí comemorar, porque eu podia estar falando aqui do campeão, Palmeiras, mas não, já fui logo lá embaixo na tabela mesmo, no Vasco, porque ele tá, ano que vem, tá de novo lá, gente, na primeira divisão. Parabéns, viu? É isso. De verdade. Fico feliz por você. E depois também você vai falar sobre uma confusão, porque a gente fala que futebol é tão bacana, né? Mas teve uma confusão danada no jogo do Santos. Eu vou deixar você contando pro pessoal aí, tá bom? A gente vai trazer tudo isso, Vivi. Então, um beijo pra você, um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. E agora é contigo, Neguerê. Beijo.